tô eu e o John na Filadélfia, né? Eu já estava na Carolina do Norte, mas eu ia frequentemente visitá-lo, ele me convidava, né? E nós estamos num restaurante popular, uma lanchonete muito famosa, mas né, onde para caminhoneiro, né, porque tem o melhor Philadelphia cheesesteak do planeta, que é um sanduíche de um pé de carne, queijo, tomate, aquele negócio, o x-tudo deles, né? Sim. Que eu fiquei completamente fissurado, porque morei lá há 5 anos. E aí o John vira para mim e falou, olha, nós conseguimos cruzar a barreira técnica, nós estamos registrando 100 neurônios, você está registrando em macaco, só que assim, é uma explosão de dados, as teorias vão mudar todas, nós temos que inventar uma forma de analisar isso e de provar categoricamente que faz sentido você olhar populações em vez de um neurônio só. E nós estamos conversa vai, conversa vem, e os detalhes eu não me lembro muito bem, porque, né, o cheesesteak era muito bom. Aí a gente chega... Que tal se a gente ligar o cérebro dos nossos macaquinhos a um robô? Um braço robótico, uma perna... O braço foi a primeira ideia. Um braço robótico e provar que com um neurônio o macaco não consegue controlar o braço robótico só pensando. Mas se a gente tiver 100, a gente vai fazer esse animal imaginar o que ele precisa fazer com o braço robótico, que é mexer e pegar isso aqui. Não usar o braço dele. Ele vai imaginar o movimento... Nós vamos ler essa tempestade elétrica, extrair os comandos motores que estão embutidos nesse sinal elétrico, transformar numa linguagem digital e fazer o braço robótico ir lá, pegar a jujuba e trazer para a boca dele. Meu Deus. Aí nós estamos falando isso um de nós vira... E como nós vamos chamar isso? Aí eu não me lembro quem foi, para ser totalmente honesto. Eu só bebo Coca Zero, mas eu não estava bêbado, mas eu não lembro genuinamente. Eu só sei que nós falamos, vamos chamar de interface cérebro-máquina. Brain Machine Interface, que é um nome que hoje é conhecido no mundo inteiro. No que a gente fala isso e fica todo... Atrás de mim levanta um caminhoneiro, um armário, com queijo na barba, de tudo que é lado, porque o sanduíche é queijo derretido, né? Então tinha queijo vazando... That's an excellent name. O cara tava escutando a conversa. O cara comendo lanche aqui. Comendo lanche só Os caras estão falando aí, Didi. Os caras estão falando. Macaco mexeu um... Não, eu nunca mais encontrei, infelizmente. Nossa. Mas esse é o primeiro ser humano, fora o John e eu, a saber... Do nome que ia ser dado para uma nova área da ciência, que hoje é a área mais quente da neurociência, tá? Aí o John vira para mim e fala... That's peer approval. A aprovação imediata do nome. E nós publicamos na Nature isso, o nome. Né? Meses depois estava lá na capa da Nature e foi o caminhoneiro que nos incentivou. Que deu a aprovação final. O selo de aprovação. E aí você não imagina. Nós primeiro fizemos em ratos. Tá. Um ratinho que imaginava... Mas vocês já tinham essa tecnologia ou demorou um tempo também para desenvolver? Nós estávamos desenvolvendo, mas foi um estalo tão gigantesco que eu tinha um laboratório naquela época... completamente maluco, cheio de engenheiro, cientista computacional. A minha vida inteira eu trabalhei com equipes... Mas enfim, nós tínhamos chegado num ponto onde se você tinha uma ideia, se ela não fosse completamente fora de propósito, se ela fosse uma... Né, a gente conseguia implementar muito rápido. Mesmo que aquilo pudesse custar muito caro... Nós tínhamos dinheiro. Nós tínhamos muito dinheiro. Maravilha. Nós tínhamos muito dinheiro. Nós tivemos o maior grant da neurociência americana durante 20 anos. Eu não tenho ideia de números. O que é isso? $30 milhões. O quê? Sim. Para fazer o que eu acabei de dizer para você. Nossa. Porque, claro, imagina o ganho... Eu dei a aula pro cara que pagou do governo americano. Não, e os caras pagando sorrindo, né? Não. Claro, porque tem... Aí é outro negócio brasileiro, entendeu? O John falava para mim que eu vendia gelo para esquimó. Né? Você era bom de vender as ideias, de transformar. De transformar uma coisa abstrata, imagina, interface cérebro-máquina. Você tem que explicar pro cara... Algo que as pessoas entendiam instantaneamente. Não só entendiam, como ia haver um bem imediato ou futuro a partir daquilo. Né? O pessoal chegou aqui no Brasil, quando a gente fez a abertura da Copa do Mundo, que foi o ponto mais alto dessa... Demorou 15 anos. Daquela conversa... Da conversa do cheesesteak para um ser humano usar o cérebro para caminhar controlando um exoesqueleto, certo? Certo. O pessoal reclamou de quanto foi gasto para fazer 8 pessoas paraplégicas voltarem a andar. Meu Deus. Eles não têm a ideia. Não tem ideia que me ofereceram
30 vezes mais para fazer isso nos Estados Unidos. E eu falei, não. Eu ia fazer aqui. Mas isso eu quero chegar depois. Mas enfim. Vamos lá. Aí tem essa ideia. O John me telefona uma noite para mim e fala, Miguel, os caras estão oferecendo X para você fazer aqui no Super Bowl, no NBA, onde você quiser, os caras pagam. Imagina fazer no Super Bowl. Eu falei, não. Maior audiência. Não, vai ser no Brasil, vai ser na minha cidade, Natal. No estádio errado, mas na abertura da Copa do Mundo. Pra quem não sabe, na Arena. Mas enfim, nesse momento, o John virou para mim e falou, você acha que dá? Eu falei, dá. Nós temos gente, nós temos dinheiro e nós temos a ideia que ninguém tem. Tinham pessoas que tinham falado isso de uma maneira ou de outra, mas não da maneira como a gente imaginou, né? Aí, levou um ano. Como que começou o processo? Vocês já tinham... Não, eu voltei para casa, ele foi pro laboratório dele, na Filadélfia ele estava lá, eu voltei para casa e nós unimos os dois laboratórios sem ninguém saber, não vazou, ninguém falou uma palavra, não tinha... Internet não existia do jeito que ela existe hoje também, não tinha rede social. Nenhum pós-doc ficava postando no Twitter o que ele vai fazer, né? Ou não vai fazer, ou falando de coisas que ele não sabe o que ele deveria fazer, né? Mas enfim, nós voltamos, nós tínhamos uma equipe multidisciplinar, tinha 2 engenheiros, eu tinha um pós-doc sueco sensacional, louco de pedras, está lá até hoje, professor titular hoje na Suécia. E na surdina nós fizemos o primeiro experimento, teste em rato, e ao mesmo tempo, em paralelo, sem ninguém saber, nós já fizemos o experimento em macaco. Ah, é? Só que o experimento em macaco atrasou, porque era mais difícil, né? Só que assim... Teve momentos dessa história... Qual foi esse experimento do rato? O do rato foi muito simples. Era um ratinho que aprendeu a apertar uma alavanca para receber água com açúcar. Tá. Então ele fazia isso, vinha água com açúcar. Só que de repente a alavanca some e ele não tem mais o que apertar. Sumiu a alavanca. Ele tem que pensar no movimento que ele estava fazendo do braço. A atividade de 48 neurônios era registrada no momento que ele imaginava o que ele tinha que fazer e era remetida para um robô que trazia água para ele na boca dele. Ele fez uma alavanca mental. Ele pensou no movimento necessário. Imagine um rato. Tem aqui uma alavanca, o ratinho vem e era um movimento aqui. Unidimensional. Era um movimento unidimensional. Aí ele ficou imaginando ele fazendo... A imagem, quando eu mostrei isso no vídeo do cara que pagou para fazer o resto, o ratinho tá fazendo isso que nem louco, né? Para tomar água. De repente a alavanca some, o rato faz 2, 3 vezes. Ele no ar? No ar, porque não tem nada, né? Mas ele fala, bom, eu sou um idiota, não aconteceu nada. Ele para, traz a pata dianteira para cá e faz... que parecia o rato zen, entendeu? Ele para e a água vem na primeira vez, ele toma. Aí ele tenta mais uma vez, não funciona... Ele para... Aí tem um ratinho do lado dele, cutuca, eu falei, não falei que eu ia conseguir! Não, nós fizemos isso também. Também com outro rato? Nós mandamos a atividade elétrica de um rato para outro. Aqui no Brasil para os Estados Unidos. Chama interface cérebro-cérebro, mas isso foi anos depois. É parecido com o que você acabou de falar. É mesmo? Então esse rato, ele para aqui... Imagina... Ele imaginou e quando ele começou a perceber que ele não precisava fazer nenhum movimento, que era só ele imaginar a dinâmica mais ou menos... do que seria necessário para controlar a própria pata dele e que o robô ia e voltava e trazia água, ele parou de se mexer. Nossa! Quando eu vi isso, eu falei, bom, se um rato fez isso, o macaco vai passar por cima. Nossa, né? As possibilidades são maiores. E quando a gente viu o macaco fazer isso, instantaneamente a gente sabia que um ser humano ia fazer isso. Mas só para entender, quando ele faz com... Vocês estão medindo quando ele está fazendo com a patinha, certo? Estamos. Quando ele faz mentalmente, os desenhos são parecidos? Muitos. É? Não são idênticos. Mas estatisticamente... porque tem movimentos, tem uma variabilidade, mas aí que está o ponto. Se você só registra um neurônio ou 5, a variabilidade é tão grande que você não consegue extrair um padrão contínuo durante todas as tentativas. Quando você tem As pessoas achavam que nós íamos precisar de milhares de neurônios, dezenas de milhares, para ter estatisticamente um padrão reproduzível, tá? E não precisa? A nossa descoberta foi que nós tínhamos 100, 50 a gente conseguia fazer. Só com isso já consegue? Só com isso. Isso que foi porque a redundância é muito grande no cérebro. Entendi. Tá? O cérebro, ele... É uma democracia onde tem bilhões de eleitores. Porque a gente está perdendo e ganhando neurônios? Não. A gente não ganha neurônios, a gente perde. Só perde? Na vasta maioria do sistema nervoso, sim. Nós temos alguns pequenos lugares onde tem alguns neurônios que são regenerados. Aqui, na mucosa nasal, tal, no hipocampo. Mas ali o problema era estatístico. Tá. Qual era o tamanho... eu vou traduzir para uma linguagem muito simples. Qual é o tamanho de uma amostragem, de uma pesquisa
que te permite dizer com segurança que essa é a visão do eleitorado. Entendi. Tá, os caras sabem tem que entrevistar isso. 100 pessoas, tem que entrevistar 10 Os estatísticos sabem muito bem como isso. Os neurocientistas não faziam ideia. Nós fomos os primeiros a falar, se você tiver entre 50 e 100, você vai fazer coisa do arco da velha. Entendi. Tá? Bom, então isso foi com o rato. E pro macaco? Com o rato. Aí eu vou pular o macaquinho que nós fizemos no mesmo período. O sensacional desse trabalho do macaco é que nós estamos na eleição do Al Gore, lembra? Lembro. Que teve aquele rolo todo com o Bush, com o Al Gore, na Sociedade de Neurociência em New Orleans. A CNN falando... do problema da eleição, que deu problema na Flórida, a máquina não funcionou, e naquele dia nós tínhamos publicado o macaco usando a interface ser-máquina na Nature. No mesmo dia? Nós estamos lá. Eu não bebo, mas todo o meu laboratório, o John comemorando o laboratório, no bar, no French Quarter, né, de Nova Orleans, no bairro francês que eles chamam. Passa o Al Gore, 5 minutos depois passa o nosso macaquinho fazendo na televisão. Toda a comunidade neurocientífica olhando para nós, né? Nós ali, parecia outro gol, né? Mas esse não foi o trabalho decisivo. Foi só o trabalho que mostrava claramente... que era possível. Que com 100 neurônios você podia fazer coisa do arco-velha. Aí nós fomos para um macaco de verdade, né? Um macaco, não de verdade, mas um macaco rezo, que é o modelo... que é usado para você ter certeza... Macaco? Chama rezo, o macaco do velho mundo. O macaco vem da Ásia, né? Da China. Mas por que ele é melhor? Ele tem mais... Não, o cérebro dele é mais parecido com o nosso. É muito parecido com o nosso. E aí a Aurora, que é quem fez a minha carreira, né? A grande minha parceira Aurora, que eu tenho os filmes até hoje, vou mostrar... A Aurora é o nome da macaca. A Aurora era uma macaca que não fazia nada, foi rejeitada em Washington, no NIH, no National Institute of Health, porque ela não conseguia participar de nenhum experimento. Eu ganhei de graça a Aurora. Toma aí. O meu grande amigo Steve Wise falou, olha, eu tenho uma macaca doida aqui que não faz nada, como você quer trabalhar com ela? Eu vou te dar de presente. Eu falei, grande amigo você. E ele me mandou não só a Aurora, como o pós-doc russo que trabalhava com a Aurora. Eu falei, você está mandando 2, né? O russo e o russo era genial, um cara brilhante. A culpa não era dele, era da Aurora. Só que a Aurora gostou da Carolina do Norte, ela não gostava de Washington. O problema era o lugar. Era o lugar, e a companhia, né? Tinha bossa nova no laboratório, né? Televisão com jogo de futebol. E a Aurora muda tudo. Porque a Aurora começa... A gente demonstra... Eu tenho os filmes até hoje, vou mostrar agora. Sexta-feira eu estou dando uma palestra de manhã na Índia, à noite na China. Nossa. E eu vou mostrar porque todo mundo quer os filmes da Aurora para ver, né? Eu vi esses filmes numa palestra sua, é aquele da cadeirinha? Isso, que ela tá jogando com o joystick um jogo complexo, um jogo difícil, que é, né? Ela tem que achar um alvo que está se movendo na tela continuamente, então não dá para fazer só por chance e erro, né? Tá. E ela tem que mover um cursor e interceptar para ganhar um suco de laranja que ela adorava, né? E ela tá jogando lá 99% de acerto, fazendo o diabo, ganhando litros, né? 100, 300 ml de suco de laranja, e de repente a gente tira o joystick dela, a gente liga a interface com um robô de 7 graus de liberdade, com uma mão robótica, e agora ela está... O que ela pensar... está sendo transformada em comandos para mover uma mão robótica. Ela não entende isso ainda. Não, ela não entende, porque ela não vê o robô. O robô ela não vê? Não, o robô assustava ela. O robô era um troço tão sofisticado que ela ficava meio apavorada. Então a gente pôs o robô numa outra sala, certo, que já foi uma descoberta. Foi a primeira vez que um cérebro de primata se libertou dos limites físicos do corpo para agir à distância. Meu Deus. Então o robô estava a 20 metros dela. Só uma coisa, né, Miguel? Você sabe que você está começando o que daqui a um tempo o pessoal vai falar, vai lembrar desse podcast, a guerra entre homens e robôs. Foi começado por ele, Skynet, todas as coisas. Tipo, Exterminador do Futuro. Todo mundo vai lembrar desse podcast falando, tá vendo? Lá atrás, a Aurora começou. Grande Aurora. Mas que coisa incrível. Aí a Aurora, distância, assim. O filme é sensacional porque a Aurora estava fazendo um atrás do outro, né? Aí a gente tira o joystick dela. O robô tá longe, ela tem um cursor, mas agora quem De onde saiu o suco de laranja? Saía de um caninho que tinha na frente dela. Ah, tá. Como se fosse um canudo de... Ela não precisava se movimentar. Não, ela estava sentadinha, tranquila, ela adorava aquele lugar. E aí, tem o cursor, né? O cursor tá imóvel agora, mas o robô, a mão do robô é que controla o cursor. Então, o que precisava acontecer? A Aurora precisava, sem mexer o próprio corpo, imaginar qual era a trajetória que ela tinha que fazer, porque o alvo continua se mexendo, tá?
O alvo continuava aparecendo. Na frente dela? Tinha Na frente dela. Se mexendo. Era um círculo branco que se mexia na tela. E ela tinha que interceptar com o cursor para ganhar o círculo laranja. Tá. E eu sempre conto isso, contei no meu livro, né? Tinha eu, esse russo, e um aluno espanhol. Imagina, um brasileiro, um russo e um espanhol. Em total silêncio. A chance disso acontecer é 0, tá? Desses 3... Quietos, né? Porque, de repente, a gente vê o cursor começa a se mexer. E começa a perseguir o alvo. E começa a acertar o alvo. Sem ela mexer o corpo. Mas mexendo os olhos? Mexendo nada. Os olhos parados. A gente controlou isso também depois. Ela estava usando a atividade dos 100 neurônios para imaginar qual era o movimento que o braço dela teria que fazer, a mão dela teria que fazer com o joystick para perseguir esse alvo na tela. Sim. E ela, de repente, a gente começa a ouvir o barulho. Pim, pim, que era o solenoide da válvula que abre para tomar o suco laranja. Ele só abria quando ela acertava o alvo. Tá. E, de repente, o som no laboratório começou a ser pim, 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 pim. Ou seja, ela descobriu como era. A gente olhou para os registros dos músculos do corpo dela, que a gente tinha sensores na pele para ver. 0. Tudo totalmente zerado. Ela demorou quanto tempo para descobrir isso? O total do treinamento dela foram mais ou menos umas 3 semanas. 3 semanas. Só que quando ela engatou, aí era todo dia. 1 hora por dia, ela tinha o free lunch, né? Que eles dizem que não existe nos Estados Unidos, né? Mas tem. O almoço grátis. Se você usar uma interface air-máquina, tem o free lunch. Ela descobriu... E aí foi uma coisa de louco. Quando a gente publicou isso, e curiosamente nós mandamos esse trabalho para Science, né? E a Science, 2 caras falaram, não, isso aqui tem que publicar ontem, isso aqui é a revolução. E um cara falou, não acredito, isso não está funcionando. E eles rejeitaram. Aí eu falei para o meu aluno, o espanhol, que era o primeiro autor, falei, José, nós vamos mandar para essa nova revista que está acabando de sair. Ele falou, não, pelo amor de Deus, eu preciso publicar na Nature, na Science. Eu falei, não, nós vamos... Bom, publicamos nessa revista PLOS Biology, que estava acabando de sair. Até hoje é um dos trabalhos mais citados da história da revista, 20 e tantos anos depois. 19, não, como foi? 2003, né? Nós estamos quase 20 anos. 19. Veja só, a criação de uma área, a descoberta de algo que ninguém imaginou que era possível, uma das maiores revistas do mundo. E por que rejeita? Por causa da dinâmica, da sociologia da ciência, que ninguém conhece, né? Quem não está dentro não conhece. É pesado, é um troço bem difícil de navegar. Não interessa. A Aurora ficou conhecida no planeta inteiro, né? Instantaneamente. Então, saiu em todo lugar do mundo, né? O New York Times, Guardian, CNN. E, de repente, nós tínhamos provado o conceito. Claro. Que o caminhoneiro... né, já sabia que ia funcionar antes da gente fazer. Interface cérebro-máquina. E aí a gente começou a criar variações. E a demonstrar em 2004, 1 ano depois só da Aurora, nós demonstramos que era possível fazer em pacientes, em seres humanos. E aí vocês começaram com o quê? Esses eram pacientes parkinsonianos, 11 pacientes parkinsonianos na Duke University que estavam recebendo um implante para tratar o Parkinson, que é a única terapia que sobrava, porque eles eram pacientes num estágio muito avançado da doença. E nesse implante, nós, quando entrava no cérebro, nós usamos eletrodos para registrar um número bem menor de neurônios, mas mesmo assim nós conseguimos reproduzir o que os ratinhos e a Aurora tinham feito. Certo. Né? E aí explodiu, né? Aí foi claramente uma... Mas o que fazia com o paciente de Parkinson? Não, o paciente estava na mesa cirúrgica, certo. Porque quando você faz certos procedimentos neurocirúrgicos, depois que você entra no cérebro, o paciente acorda para ajudar o neurocirurgião em certos procedimentos, a achar o lugar correto e tal. E o paciente tinha que mover um cursor numa linha reta, horizontal, entre 2 extremos, porque aparecia uma luz que dizia, olha, para esquerda, direita, de esquerda de novo, esquerda, direita. E ele fazia isso inicialmente com um joystick, uma coisa que a gente pôs na mão, uma luva de realidade virtual. Mas aí a gente desligou a luva e pediu para ele não mexer, só imaginar. Tá. E os pacientes todos continuaram jogando o jogo mentalmente. Então aí se ficou estabelecido que, né, era real. Era real, né? E foi uma coisa de louco, né? Foi uma explosão. Foi nesse instante que eu e o John, um pouco antes de publicar o trabalho em seres humanos, que a Scientific American convidou a gente para escrever
um artigo dizendo o que isso faria na vida da humanidade, né? Dos seres humanos. E aí nós publicamos e dizemos lá que a gente teria a oportunidade de devolver movimentos a pessoas que tinham ficado paralisadas, com lesões medulares. Só que naquela época a gente achava que a gente ia ter que fazer uma veste robótica controlada pela mente, né? Que ia fazer, que foi o que a gente fez na Copa do Mundo, na abertura. Um exoesqueleto. Naquela época não era o termo que se usava, a gente usou uma veste robótica. E o cérebro dessa pessoa, que ainda estava funcionando normalmente a despeito da lesão, né? Porque a lesão simplesmente interrompe o fluxo dos sinais elétricos. É isso que acontece? Você tem uma lesão aqui na medula espinal. Certo. Vamos supor que ela é grave, ela rompe um número muito grande de nervos, né? O sinal que o seu desejo motor que está sendo gerado aqui em cima não consegue chegar nos músculos. Então, você não consegue se mexer. Nós propusemos criar um bypass, um desvio computacional. Aqui ainda continua tendo o desejo de levantar isso daqui. Isso, você vai ler. Em vez de vir para cá, vai para a máquina? Vai para o robô. Vai para o robô. Tem que passar por um chip, né? Um sistema computacional que faz a decodificação da tempestade elétrica neural e gera comandos digitais que permitem as pernas. E você tem que gerar balanço também. Sim, a coisa é mais complexa, né? E nós publicamos isso na Scientific American. E tem um gráfico que ficou famoso, né? Está em vários livros, textos do mundo todo. Onde eu e o Diogo falamos, é aqui o bypass, é assim que tem que fazer. E isso foi no começo dos anos 2000, 2003, 2002, 2003, que saiu o trabalho da Aurora e o artigo na Scientific American. E a gente falou que em uma década a gente acha que chegava lá. E, na realidade, nós chegamos lá em 12 anos, né? Foi bem próximo. Em vez de 2013... 2014. Mas nós demonstramos o conceito no final de 2013. Nós já sabíamos que ia funcionar. Em dezembro de 2013, aqui no Brasil, a gente sabia que a ideia ia funcionar. Precisava de tecnologia para evoluir, para conseguir? Bom, nós tivemos que construir um exoesqueleto que nunca foi construído, né? Era um sistema controlado pela mente humana com uma técnica não invasiva. Mas o processamento desses dados ficava no próprio corpo? No próprio, tinha um backpack, tinha uma mochila eletrônica que era gigantesca e que fazia todo esse processamento com sinais que eram registrados na superfície do couro cabeludo. Ninguém pôs nada dentro. Não. Porque é um ser humano, né? Nós fizemos com o EEG, né? O sistema que você põe eletrodos na superfície do couro cabeludo, que é muito mais difícil, porque os sinais não são tão ricos, eles não têm a mesma resolução, mas nós encontramos uma forma de fazer isso funcionar. E nós oferecemos ao paciente um feedback não só visual, né? Ele podia ver o que estava acontecendo, mas tátil. Nós tínhamos sensores de contato com o chão, na planta do pé. Quando o exo tocava no chão, porque veja, você também perde a capacidade de sentir o seu corpo. Porque não é só pisar, você tem que sentir que tá pisando. Isso, claro, senão você não sabe se você achou o chão, né? Exato. E isso Então, cada vez que pisava no chão, tinha um sinal de pressão, gerava um sinal elétrico. Nossa, é muito mais complicado. Que era levado a esses vibradores de sistema celular, telefone celular, que estavam no antebraço do paciente. Então, havia uma onda de estimulação tátil no braço que descrevia o chão. Entendi. Descrevia a natureza do chão, se era, né, areia, se era asfalto. Exato, nós fizemos inclusive um teste e os pacientes conseguiam definir. Nossa. Eles conseguiam te descrever qual era a textura do chão, né? E mais do que isso, os pacientes que tinham lesões altas, né, torácicas, eles perderam a noção que eles tinham um corpo abaixo da lesão. Isso acontece em todo paciente que sofre. Ouvindo a conversa, pensando, tem dois malucos aqui. Imagina o que o cara estava pensando. E foi, no dia que nós, para você ter uma ideia, no dia que nós publicamos, primeiro nós publicamos em rato, né? Um ratinho controlando um braço robótico. Foi um troço, mas era rato, né? Os caras falaram, não, mas é rato. Tem que fazer algo mais, né? Macaco. O dia que nós publicamos o trabalho na Nature com os macacos controlando robôs tridimensionalmente, fazendo movimentos tridimensionais, né? E nós pusemos o macaco na Duke, um macaco na Duke controlando um robô do lado da Duke, ali 5 metros de distância, e um robô no MIT. Então, ao mesmo tempo, o macaco controlou 2 robôs separados por sei lá quantas centenas de quilômetros, né? Nós chegamos no simpósio de neurociência, na Sociedade de Neurociência, naquele ano, era no meio das eleições presidenciais.
um comentário. Esse é um dos estudos mais maravilhosos da história das neurociências. Muito obrigado. Da história. Disparadamente. Assim. Você lembra marcou minha vida, viu? Opa, é bom saber. Você lembra da loucura da eleição do Al Gore com o George Bush, que teve o negócio da Flórida? Pois bem, aquela noite nós demos a primeira palestra na história sobre a interface cérebro-máquina. Saiu na CNN. Então, você estava falando da Flórida e, de repente, aparece o nosso macaquinho fazendo barato. E nós estávamos em Nova Orleans, se eu não me engano. E todo mundo bebendo, né? Eu não bebo muito, mas o pessoal vai lá na Bourbon Street e é uma beleza, Entendi. né? Como chama? O quarteirão francês, né? De Nova Orleans. Tava passando a CNN, o George Bush, o Al Gore, e, de repente, os caras falam, olha, é um macaco controlando o braço mecânico. Então, foi um negócio assim, foi uma aventura... Vou fazer uma pergunta para você. Uma discussão que o pessoal tem hoje em dia é a seguinte: dado que essa tendência, do ponto de vista neurofisiológico, acontece antes do comportamento e a gente tem a capacidade de olhar ela de fora, o livre-arbítrio não existe. Esse é um debate famoso. Sim. Eu tenho minha opinião nesse debate, mas acho que interessante mesmo é saber a sua. Não, eu acredito piamente no livre-arbítrio. Perdão. O inglês já está... A palavra inglesa está tomando conta. Né? Não, eu acredito porque antes daquela decisão motora, tem duas coisas muito interessantes que pouca gente sabe. Antes tem um processamento prévio, que é sub-threshold. Sim. Você não vê o sinal elétrico que a gente registra, esse que você está falando. A gente vê algo abaixo dele ocorrendo no cérebro. E no intervalo de 150 milissegundos, onde o cérebro decidiu e o movimento ocorre, né? Tem um intervalo, tem um delta aqui, um delay, vamos dizer assim, você pode mudar. Claro, mas aí é inibitório, né? Não, é inibitório, exato. Mas existem modulações que podem ocorrer nesse intervalo. Sim. Então, quando a gente criou a interface cérebro-máquina, essa era uma grande pergunta. Porque nós misturamos cérebros, né? Nós pegamos 2 macaquinhos, 3 macaquinhos, combinamos a atividade do cérebro e agora os 3 moviam um único robô. Caramba. Sem eles saberem que eles estavam colaborando, nós criamos o que a gente chamou de um hyperbrain. É a mistura de múltiplos cérebros atuando simultaneamente. E nesse instante, você vê quando um macaco desiste, o sinal muda do cérebro dele e influencia os outros 2. Então, foi aí que surgiu a história da BrainNet. Foi um erudito japonês ou chinês, que a origem é a mesma, né? Um erudito chinês, um scholar, um professor de literatura chinesa, vamos supor, ele identifica 30, 50 mil pictogramas. Para você ler o jornal, você precisa saber por volta de 3 a 5 mil. Nossa. Então, a sua memória visual, né? E outra coisa, quando a gente acabou de publicar um trabalho enorme em dezembro, do estudo que a gente fez na China, usando o protocolo que a gente desenvolveu para a Copa do Mundo aqui, de reabilitação de pacientes com lesão medular, né? Nós reproduzimos num dos maiores hospitais de Pequim, da China, em Pequim, o Hospital Xuanhu, que é o hospital do cérebro. Qual que é a conclusão? Os pacientes voltaram a andar, metade dos pacientes conseguiram reganhar autonomia depois de 9 meses treinando com o protocolo, tudo não invasivo, né? Primeira conclusão do trabalho, o movimento corpóreo é um dos fatores mais essenciais para a manutenção da saúde mental. Porque nós tínhamos um grupo de pessoas que não se movia por 20 anos. Nós tínhamos pacientes com 20, 25 anos, né? Uma das pacientes de 20 anos se recuperou. Ela voltou a ter a possibilidade de andar com uma órtese, né? E com o apoio daqueles carrinhos. Sim. Aí a gente olhou no cérebro desses pacientes com lesão medular de muitos anos, a atrofia que tinha sido produzida pela lesão por falta de movimento se reverteu. Ou seja, como nós somos, o nosso cérebro é da pré-história, e na pré-história você tinha que se virar, você tinha que caminhar, você tinha que correr, você tinha que escapar do tigre dentro de sabre, tinha que, né, achar comida o dia inteiro. O nosso cérebro, ele foi moldado pelo tipo de dinâmica corporal que nós tínhamos na pré-história. Só que agora nós passamos boa parte da nossa vida parados, sedentários, né? E isso começou a afetar e começou a induzir distúrbios como a atrofia cortical, que é o que aparece no Alzheimer, no Parkinson, nas demências, né? E o que nós vimos é que é reversível. E o que era que esses pacientes faziam? Eles usavam uma interface cérebro-máquina não invasiva para imaginar movimentos que eram reproduzidos ou em realidade virtual ou num exoesqueleto artificial, né? E com isso, fazendo isso todo dia, 1 hora por dia, durante 9 meses, a gente conseguiu reabilitá-los, né? Só que talvez a conclusão mais importante do estudo é que
quando você tem uma lesão medular, você acelera o processo de envelhecimento do cérebro. O cérebro começa a envelhecer mais rápido. Perder neurônios? Você começa, exatamente, você começa a atrofiar. O volume, a espessura do córtex começa a diminuir. Atrofia? Atrofia. Em áreas, por exemplo, como o lobo temporal, que são áreas importantes para memória, para aquisição de memórias, processamento mnemônico. Bom, o que a gente descobriu? Que o uso dessa interface cérebro-máquina pode diminuir a velocidade desse envelhecimento ou reverter essa atrofia. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, você vai ficando cada vez mais imóvel, né? A cultura ocidental, pelo menos, né? Você vai na China, no Japão, principalmente na China, às 5 da manhã, a praça está cheia de gente fazendo Tai Chi Chuan, os idosos, né? Se relacionando com os vizinhos, né? É uma coisa quase que em qualquer lugar que você vai, você vê. E o que acontece? O pessoal... Você vê isso em Nova York também. Agora, né? Porque a colônia japonesa... Sim, oriental. O oriental passando lá e, cara, mó bonito lá. Sim. Lá, mas você vê, olha, você vai numa praça em Pequim, você tá vendo milhares de pessoas fazendo isso e é espontâneo, não é algo... Uma coisa forçada. Não. Então, o movimento corpóreo é fundamental para a sua saúde mental. Tá? E o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando toda uma civilização imobilizada, imóvel. Né? A tecnologia cada fazendo mais, de tudo. A tecnologia te ajudando a não se movimentar. Cada vez mais. E aí o que acontece? Antigamente a gente tinha que, você lembra? A gente tinha que trocar o canal da televisão. Eu era o controle remoto do meu pai. Claro. Filho, coloca na Globo. Aí, tac, 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 tac. Não, e o mais divertido é quando apareceu o primeiro controle remoto. Com cabo. Não, sem cabo. O controle... Mas tinha um com cabo, lembra? Não, tinha um com cabo, mas eu me lembro até hoje quando a televisão a cores chegou no Brasil. Nossa. Né? Foi um auê. Não, antes disso tinha aquela televisão que tinha em casa tinha aquela Telefunken. A Telefunken, foi essa mesmo. Mas vocês né? lembram daquela tela que colocava na tela frente, azul. que era azul em cima e marrom embaixo, degradê? Pra fingir que era preto, que era colorido. Exato, Eu nunca entendi aquilo. Só funciona se for um céu de fundo. Mas, bom, você deve lembrar da antena que você põe o bombril em cima para melhorar, né? Bom, eu sou da época que você ia para Santos, não pegava nenhum canal em Santos. Verdade. Você só via o rádio. Você passava 2 meses de férias de verão sem poder ver um jogo de futebol na televisão, e só o cara narrando. Então eu adquiri o hábito, e o Oscar Ulisses, meu amigo, né, que é um dos maiores narradores do Brasil, eu ia na cabine com o Oscar Ulisses durante um período aqui, né? Que é uns 15 anos atrás, eu ia e ficava lá. Só que, de repente, ele falou, não, agora você vai ser meu comentarista científico do jogo, né? No meio da narração. Um dia eu tô lá, Palmeiras e São Paulo, fazem uma falta uns 5 metros da entrada da área, o Oscar, e aí, Miguel? Pênalti? Claríssimo. Me tiraram da narração, no próximo jogo não apareci. Ele é cientista, mas também é torcedor, ele esqueceu desse detalhe. O ponto alto da minha carreira científica foi esse, dar o parecer científico. Né? Aí tinha um escanteio pro Palmeiras, o Oscar, e aí, o que você acha? Escanteio perigosíssimo. Cara, pro Palmeiras, né? Mas enfim, a gente, o que eu tô vendo nessa bolha que tá é a mudança do discurso, porque os caras estão ficando apavorados também, os caras estão vendo. Por exemplo, semana passada o Jeff Bezos vai num encontro de tecnologia lá e fala o seguinte, não, esse negócio de ter o seu laptop é demodê, passou, vocês vão ter o seu laptop na nuvem, na minha nuvem. Vocês vão pagar por minuto para usar o seu laptop na nuvem da Amazon. Imagina, escrever um e-mail, para navegar na web, você não vai ter o seu hardware, eles não querem que você tenha o hardware mais. Por quê? Porque as memórias, os chips de memórias estão desaparecendo. Não. Eles estão tendo que usar os chips de memórias nos data centers, né? Sim. As empresas estão produzindo memória e não estão conseguindo dar conta de gerar chips de memória para o seu laptop da Windows, da Apple, sei lá, da IBM. A Dell não estava conseguindo ter chip para pôr, né? Então, o que eles já estão pensando na estratégia de extrair mais dinheiro, quer dizer, amassar um pouco mais o consumidor para você não ter mais uma máquina que custa, o preço caiu muito, né? Os laptops hoje são acessíveis, né? Não, você vai pagar por minuto de uso na nuvem. Como era a música, você tinha o seu CD e o seu LP, agora você tem que pagar um serviço, né? Nada é teu mais. Que de nuvem não tem nada, né? Não tem, músico, né? É tudo, exato, né? E tem outra, né? Os músicos estão em pé de guerra nos Estados Unidos,
porque o Spotify tinha permitido música de AI, né, feita por AI. Ah, é? Não, um número absurdo de músicas começaram a ser consumidas e caiu o faturamento dos artistas reais. Então, qual é o ponto? É isso que eu sempre falo. As pessoas falam, não, mas você trabalha com ciência, trabalha com tecnologia, por que você critica esse barato? Porque, na realidade, a estatística da inteligência artificial todos nós usamos. Tudo bem, não tem problema nenhum. Ajuda, é muito importante e tal. Não é é a ideologia dos proponentes da AI que me causa grandes preocupações. Porque é uma ideologia de dominação e controle. Sim. Falar em dominação e controle... E 100% do valor porque o grande problema do capitalismo é essa importância que vai saindo do trabalho e indo para o capital, né? E eu acho que a inteligência artificial, eles estão levando isso para o limite. Isso. Tanto que eles falam que não vai mais existir trabalho, né? Ou seja, 100% do valor vai estar no capital. E nem trabalho a gente vai precisar mais. E as pessoas não param para analisar, historicamente, a importância do trabalho. Não é a gente, né? A gente fala de trabalho, todo mundo fala, eu não quero trabalhar, eu quero viver de pé pro ar. Você não dura 10 anos. Pois é. Se você ficar de pé pro ar o tempo Eu inteiro... vejo meu pai, cara. Não, Meu pai fica arranjando coisa para fazer. Não, as Senão pessoas, ele não consegue. as pessoas aposentam e começam a ter decaimento cognitivo, começam a ter toda sorte de problemas. E o trabalho, a noção do trabalho não é para você produzir para alguém ganhar uma fortuna e você receber uma merreca, entendeu? É o quê? É ter uma atividade cerebral... É ter um propósito. As pessoas perguntam... É resolver problemas. Não, as pessoas perguntam para mim, não, você é neurocientista, qual é o significado da vida? Né? Porra. Nossa, aí eu falo o seguinte, veja, o significado da vida é viver. É criar o seu propósito, é criar a sua, né? Você pode até não chegar lá, mas a busca pelo seu propósito de vida é o que faz você viver até os 80, 100, né? Porque você tem algo para olhar para o dia de amanhã. Então, quando os caras ameaçam acabar com o trabalho, não é só acabar com a fonte de renda, não é acabar só com o valor pecuniário da venda do poder produtivo do ser humano, é literalmente sufocar a sua perspectiva de vida. Porque nem todo mundo trabalha porque precisa... É o futuro... não. Não, é o futuro do Wall-E. Lembra lá daquele animação do robozinho? Assim... Que tem robô para fazer tudo e os caras vivem só comendo... Mas aconteceu no Japão. As casas de pessoas idosas que não têm familiares, que vão para casas de repouso, o Japão é um país que mais investe per capita em robótica, tá? Robótica. Começaram a pôr enfermeiras robóticas nos quartos e nas residências dos idosos. Os idosos entraram em revolta. Eu não quero uma enfermeira robô, eu quero um ser humano. Claro. Eu quero conversar com a enfermeira. Eles estavam relacionando, só pegando esse gancho, que o Japão, em termos per capita, é onde tem mais robótica. E também é o país que tem o maior índice de suicídio. Isso, do mundo. Então já tem pessoas fazendo a ligação. Quando teve a crise lá da tsunami da usina nuclear, lembra? O Japão jogou todos os robôs que eles tinham no começo para tentar desativar o reator. Sobrou um. Não conseguiram nenhum dos bilhões de ienes que foram investidos de robôs sofisticados. Não, eles eram destruídos pela radiação. Sabe quem salvou? O ser humano. Foram técnicos como que Chernobyl, entraram... Né? Exatamente, foram vários morreram, que entraram e desativaram o barato, porque o robô não fez o que era suposto para fazer. Não tinha um robô capaz de resistir à radiação. Caramba. Então, a questão que ninguém analisa nessa área de AI, eu não vejo nem aqui, nem nos Estados Unidos, em lugar nenhum, é a questão humana. Literalmente, porque todo mundo acha que tecnologia é sempre positivo. Todo mundo equaciona novas tecnologias com progresso. E o progresso, você não pode dizer não para o progresso. Vai voltar, você tem que ir sempre para frente. Isso, mas por quê? Nós abandonamos várias coisas da pré-história que nos fizeram chegar aqui. Que nos fizeram, né, a gente deixou sobreviver. De ser coletor e caçador para se fixar em agricultura. Tem estudos neurofisiológicos não aparecendo em tudo que é lugar de que o contato com a natureza, que era absolutamente total na pré-história, é fundamental para a nossa saúde mental também. Claro. Existem árvores, plantas que liberam químicos que o nosso... O fato de você não andar com o pé descalço faz uma diferença absurda, né? Não, quando você vê o mar, né? Teve um estudo que saiu no meio da pandemia. Eu até estava aqui em São Paulo, decidi fazer o meu lockdown em Santos, porque eu li o estudo, os caras mostrando o que era a sua pressão arterial
Só de causa do você mar? olhar o mar Só de toda olhar, manhã. não ter contato? Não, você não entrava. Só de você abrir a janela e ver o mar e Por ouvir. quê? Porque A calma isso te dá uma uma sensação conexão. uma conexão, né? Então, psicológica, cognitiva, né? Então, a questão não é você ser contra o progresso, ser contra a tecnologia, não é nada disso. É que ninguém está parando para medir, como se fosse um economista mesmo. A gente simplesmente aceita, né? É tecnologia, é progresso, então deve ser bom. E não é, né? As pessoas Nem não estão tudo. parando para medir o impacto humano de um futuro que não é inevitável. É o futuro dos caras para ganhar uma fortuna. O Sam Altman fala que é inevitável porque ele quer ganhar uma Claro. grana. Mas não é inevitável de forma alguma. Mas eu quero saber então do Kobori. Cara, esse teu trabalho, a gente tava falando antes aqui, eu vou ter que puxar essa Isso, daí. com certeza. É, Porque isso aí tem muita semelhança, né? tem muita semelhança. Com algo cara. aí que... Com o Até Neuralink. experimenta. Né? Ah, demais. Afinal, foram 3 dos meus alunos que fundaram. Não é semelhança, né? É a base do Neuralink. Vamos explicar pra galera aí que não sabe o que é o Neuralink, né? Que é uma empresa do Elon Musk, né? Que lida com... A ideia dele é essa, né? Colocar um chip no cérebro, né? Sim. Para tentar, não sei se recuperar movimentos e tal, né? Ou coisa do tipo, aí o senhor vai explicar. Mas o que existe uma grande questão nisso aí, eu até queria perguntar até nesse caso aí, vocês chegaram a ter, isso aí chegou o experimento que o senhor fez, chegou no nível de ser humano depois? Não, chegou em 2004, isso que eu estava te falando, nós publicamos em 99 em rato, em 2000 em macacos, chama macaco coruja, que é um Certo. macaquinho pequenininho. E em 2003 nós publicamos em macacos rezos, que são macacos grandes, cujo cérebro é muito parecido com o nosso. Tem uma diferença grande evolucional, né? Não é chimpanzé, não é um símil, é um macaco rezo, né? E esse trabalho teve uma explosão. E aí um neurocirurgião da Duke, que é um especialista em cirurgias de Parkinson, chegou para mim e falou, olha, eu tenho pacientes que a gente faz o implante para tratamento de Parkinson, que é um implante profundo, e nesse trajeto até chegar lá no fundo do cérebro, né, nós vamos registrando. Nós vamos registrando neurônios. Eu tenho um probe aqui que registra até 11 neurônios e tal. A gente podia tentar, porque o paciente está desperto. Né? Porque uma vez que você abre o couro cabeludo, o crânio, o cérebro não sente dor, por incrível que pareça. Você pode encostar no cérebro, você não vai sentir terminação nada. nervosa ali, né? Que nem no filme lá do Isso. Hannibal. Que ele Isso, o cara tá ali é um falando pouco e- diferente. O intuito é um pouco diferente. Mesmo porque cérebro de macaco não é uma não delicada. parece muito Não parece saboroso. saboroso. Na Tailândia eles apreciam, mas aqui acho que não. Mas enfim. E nós tivemos 11 voluntários e nós reproduzimos um ano depois da Aurora, que é a macaca mais famosa dessa área, né, que ficou extremamente conhecida no mundo todo. Eu ia para certos lugares, o pessoal falava, você que é o dono da Aurora? Eu falei, não, eu sou colaborador da Aurora. Porque ela que fez o trabalho pesado ali, né? Esses pacientes controlaram na sala cirúrgica um braço virtual. Foi a primeira vez onde, sob controle, né, rígido, né, seres humanos conseguiram fazer com que o cérebro deles se libertassem dos limites físicos do próprio corpo. Tá? Que a atividade elétrica do cérebro deles fosse mandada, porque o braço virtual não estava na sala cirúrgica, estava no meu laboratório, que ficava a alguns quarteirões. Eles viam numa tela, né, o que acontecia para dar o feedback visual, e aí era o mesmo algoritmo computacional. O mesmo software que funcionou para os macacos funcionou para os seres humanos. Eles não precisaram aprender a Não. mover aquele braço? Não, eles tiveram 1 minuto de treinamento. 1 a 2 minutos de treinamento pré-início do... E eles não precisaram mexer o corpo. Essa que foi a coisa mais... Que nem a Aurora, né? É só com a vontade de Só mexer? com o desejo mental de se mexer. E foi para aí que eu e o John escrevemos um artigo que ficou muito conhecido na Scientific American, que foi a origem do projeto Andar de Novo, 10 anos antes de acontecer, onde a gente previu que na próxima década, usando uma interface cérebro-máquina, pacientes paraplégicos ou tetraplégicos seriam capazes de recuperar a mobilidade só imaginando o que eles queriam fazer do ponto de vista motor, porque a gente conseguia ler esse, vamos dizer, em termos leigos, esse pensamento motor. Ô, Miguel, como você anda vendo isso aí hoje em dia? Assim, a oposição entre o exoesqueleto e os implantes internos, enfim, essa dicotomia aí Para mim, eu nunca vi... na reabilitação. Eu nunca vi uma dicotomia, porque eu sempre propus que em reabilitação, em neuroreabilitação, para pacientes com lesão medular, derrame, claramente a estratégia que vai ser vencedora é a combinação de múltiplos métodos.
Então, se você tiver stem cells que vão ajudar a reconectar a medula espinal, ótimo, mas você vai ter que treinar esses nervos que estão reconectados. E você vai fazer isso de uma maneira provavelmente não invasiva, né? Então, a combinação de múltiplas técnicas é o que vai ser, como se diz, a estratégia vencedora na minha... Mas você acha que o endgame é o sujeito usando, pelo menos vamos pensar nos próximos 20 anos, algum tipo de prótese ou é reconstituição biológica de tecidos? Eu acho que as próteses vão existir para o resto da nossa vida. Elas existem há milênios. Sim. Foi uma das primeiras estratégias dos egípcios, dos gregos, né? Coisas que a gente nem acredita que é possível que eles fizeram por causa das amputações traumáticas, né? Eu acho que as próteses elas vão chegar mais rápido, mas o que a gente chama hoje de neuropróteses é uma coisa híbrida. Porque você pode ter uma coisa não invasiva, fica aqui na cabeça, fora... Leitor no scalpo, né? Ou aqui na medula espinal, né? Estimulação eletromagnética. E aí você pode ter algo implantado que faz o meio de campo, vamos dizer assim, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo que eu tenho que fazer isso porque eu acho que vai entrar para a história do Flow. Naquele momento em que o Daverson roubou a bola Lá vem. e correu para o gol, eu estava aqui em São Paulo, eu não tive coragem de ir para o Uruguai. Eu pensava comigo, eu queria estar registrando o cérebro do Daverson nesse instante para ver se vai dar gol, porque era quase impossível ele acertar o chute, né? Então, Porque é o Davidson. Não, o Davidson é o herói, eu não vou falar mal do Davidson jamais. Todavia, isso que é a beleza da brincadeira. Se eu tivesse com o registro eletrofisiológico naquele instante, eu saberia 150 milissegundos antes dele chutar a bola, não fazer o gol, mas que o chute ia sair na direção, pelo menos, do gol. E foi isso que a gente mostrou nos macaquinhos 20 anos atrás. Quando aparece a Neuralink, né, existe a dicotomia que eu vejo hoje em dia na ciência, é a ciência que é a ciência feita como a gente faz, né? A ciência básica, pelo conhecimento, por desenvolver ideias que podem ajudar a humanidade, né? Porque só para você parar para pensar, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, há 3 anos atrás, soltou um relatório dizendo que tem 1 bilhão de pessoas com distúrbios do sistema nervoso central, do cérebro, entre psiquiátricos e neurológicos. 1 em cada 7 seres humanos tem algum problema intratável, a maioria deles, né? Só de paraplégicos são 25 milhões. Caramba! Vítimas de derrame cerebral, 250 milhões. Depressão crônica, que é difícil de estimar, porque os números são subestimados, mais de 500 milhões. Mais de 500 milhões. Tá? No mundo, né? Então, se você consegue ter uma ideia que consegue escalar a esse nível, maravilha, eu sou totalmente a favor. O problema, o que eu não aprecio, é criar o hype. O hype de coisas que nunca vão acontecer. Cara, concordo tanto com o que você está dizendo. E nós publicamos isso na Scientific American. E tem um gráfico que ficou famoso, né? Está em vários livros, textos do mundo todo, onde eu e o Joe falamos, é aqui o bypass, é assim que tem que fazer. E isso foi no começo dos anos 2000, 2003. 2002, 2003. Que saiu o trabalho da Aurora e o artigo na Scientific American. E a gente falou que em uma década a gente acha que chegava lá. E, na realidade, nós chegamos lá em 12 anos, né? Foi bem próximo. Em vez de 2013... 2014. Mas nós demonstramos o conceito no final de 2013. Nós já sabíamos que ia funcionar. Em dezembro de 2013, aqui no Brasil, a gente sabia que a ideia ia funcionar. Precisava de tecnologia para evoluir, para conseguir? Bom, nós tivemos que construir um exoesqueleto que nunca foi construído, né? Era um sistema controlado pela mente humana com uma técnica não invasiva. Mas o processamento desses dados ficava no próprio corpo? No próprio, tinha um backpack, tinha uma mochila eletrônica, que era gigantesca, e que fazia todo esse processamento com sinais que eram registrados na superfície do couro cabeludo. Ninguém pôs nada dentro. Não. Porque é um ser humano, né? Nós fizemos com o EEG, né? O sistema que você põe eletrodos na superfície do couro cabeludo, que é muito mais difícil, porque os sinais não são tão ricos, eles não têm a mesma resolução, mas nós encontramos uma forma de fazer isso funcionar. E nós oferecemos ao paciente um feedback não só visual, né? Ele podia ver o que estava acontecendo, mas tátil. Nós tínhamos sensores de contato com o chão, na planta do pé. Quando o exo tocava no chão, porque veja, você também perde a capacidade de sentir o seu corpo. Porque
não é só pisar, você tem que sentir que tá Isso, pisando. claro, senão você não sabe se você achou o chão, né? Exato. E isso Olha era. só. Então, cada vez que pisava no chão, tinha um sinal de pressão, gerava um sinal elétrico. Nossa, é muito mais complicado. Que era levado a esses vibradores de sistema celular, telefone Sei. celular, que estavam no antebraço do paciente. Então, havia uma onda de estimulação tátil no braço que descrevia o chão. Entendi. Descrevia a natureza do chão, se era, né, Areia, se era asfalto. né? Exato, nós fizemos inclusive um teste e os pacientes conseguiam definir, Nossa. eles conseguiam te descrever qual era a textura do chão, né? E mais do que isso, os pacientes que tinham lesões altas, né, torácicas, eles perderam a noção que eles tinham um corpo abaixo da lesão. Isso acontece em todo paciente que sofre. Ele perde a noção do corpo. O corpo, a noção que o cérebro passa a ter do corpo termina no nível da lesão. Espacialmente? Espacialmente. O senso de ser, o seu senso de ser, termina aqui. Mas tem aquele negócio também do membro fantasma? Também, isso é um efeito colateral, né? Você pode ter dor, inclusive, em partes do corpo que você ou perdeu, uma amputação, Foi amputado, ou mesmo numa lesão medular, sem dúvida. Todavia, se você tem várias descrições na literatura de pacientes que mergulharam num lago, numa piscina que não é tão funda, Aí quebraram a cervical e quando eles emergem, eles só têm a sensação até o pescoço. Nossa. Ou seja, o seu senso de ser... Sei, reduz a Ele se reduz à parte parte que sobrou sensorial. sensibilidade, exato. E isso era essencial, devolver essa noção de um corpo íntegro. E foi esse feedback tátil, combinado com o feedback visual, que de repente os pacientes no Exo, mesmo quando eles estavam só vendo um avatar dele se mexer na tela, no treinamento original, né? Usando a atividade elétrica para mover um avatar. Antes tinha uma simulação. Tinha uma simulação que em legal. realidade virtual antes dele irem para o Exo, Certo. né? Os pacientes viraram para nós e falaram: eu estou sentindo que minhas pernas estão andando. Eu estou sentindo que eu tenho pernas novamente. Olha só que maravilha. Ou seja, nós conseguimos expandir de volta o senso de ser para incorporar a parte do corpo que era paralisada, né? Certo. E aí, quando a gente viu os primeiros pacientes andando no laboratório aqui em São Paulo antes da Copa, foi uma coisa de louco, né? Foi uma sensação, porque ninguém esperava tão rápido, né? E mais do que isso, depois da Copa, a gente foi fazer exames neurológicos de rotina, porque ninguém esperava nenhuma melhoria, e de repente nós começamos a ver que os pacientes estavam recuperando sensibilidade natural abaixo da lesão. Não Natural, com Exo. não com Exo. E qual a E não só explicação isso, pra estavam recuperando movimentos dos membros inferiores. Como se fosse um treinamento. O pro treinamento aparentemente religou algumas conexões que haviam sobrado, algumas fibras que haviam sobrevivido ao trauma original, que desligaram por causa da magnitude do trauma. Mas o treinamento, combinando, né, a interface cérebro-máquina, realidade virtual, robótica, foi tão intenso, foi tão realístico para o cérebro que, de alguma maneira, a gente não sabe como, certos corpos que estavam dormentes foram religados. Então, nós tivemos, pela primeira vez na história, uma recuperação parcial neurológica em pacientes com lesão medular, né? Além do uso do exoesqueleto, que é uma terapia de reabilitação, né, assistiva, né? Sim. Nós fomos além e nós nunca previmos isso. Isso foi uma descoberta completamente... Isso eu não sabia. Não, mas nós não sabíamos que isso podia acontecer, nós não tínhamos a noção. Além de desenvolver a tecnologia assistiva, nós induzimos uma recuperação funcional, que não era esperada. Que maravilhoso. Né? E por isso que, quando eu falo isso porque foi muito emocionante, né? Alguns anos depois eu estava em Pequim para dar uma aula. Os pacientes também, a sensação foi chorar, deve ter uma... Você não imagina as reações, a todos nós, né? Todos, cientistas, médicos, pacientes, né? É o mais próximo de um milagre que a gente possa foi a coisa mais... Por isso que eu ia te dizer, eu estava... Anos depois, no dia 12 de junho, que foi o dia da abertura da Copa, que a gente celebra o aniversário, né? Eu tinha esquecido, porque eu estava em Pequim, o fuso horário era tão dramático que eu ia dar uma aula na rádio, no estúdio de televisão e rádio estatal para o país todo, né? Para ser transmitida para o país todo. E antes de eu começar a rádio, o diretor da TV lá, do canal de televisão, me entrega uma placa celebrando o aniversário do chute da Copa com a linha da audiência mundial. Né? E aí você vê que tinha o pico. Na hora do chute tem um pico, assim, 1,2 bilhões de pessoas no mundo viram aquele chute, né?
E aqui, né, todo mundo falou, não, mas foi mostrado 10 segundos, a televisão mostrou o ônibus da seleção brasileira dividido no quadro. Aqui, mas fora daqui, mostraram a demonstração. Tela cheia e tudo mais. Tudo. Ah, é? E onde eu ia no planeta, onde eu vou no planeta... Porque aqui foi aquilo lá, né? Bom, a maioria das pessoas nem entendeu a porque importância, nós pedimos para ter o microfone naqueles momentos para explicar o que estava acontecendo. Exato. A gente divulgou um troço que alguns narradores de fora do Brasil leram para as plateias, né, em outros países, o que ia acontecer, quem era o paciente, o Juliano Pinto, qual era a história de um atleta que sofreu uma lesão medular e que agora tinha uma lesão alta aqui, T4, e que ia fazer essa demonstração usando uma interface. Teve gente que leu mundo afora, isso foi lido. Aqui no Brasil houve um certo, né, desinteresse, né, porque... E o que era o nosso intuito? Era mostrar para o mundo que esse não é só o país do futebol. Esse também é o país da ciência. Esse foi um presente da ciência brasileira para o mundo inteiro, porque existem 22 milhões de pacientes paraplégicos no mundo. 22 milhões? Imagine, a cidade de São Paulo inteira. Né? Se você contar todas as pessoas com lesão medular do mundo que sofrem com isso, né? Esse era o recado. Era mostrar que naquele momento existia um país chamado Brasil que não jogava só futebol. Ele também produz ciência de alto nível. Muito simbólico, né? No chutar uma bola numa Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo no Brasil, né? Exato, eu nunca vou esquecer. Foi na hora que... Imagine, você não sabe se vai funcionar, né? Lembra onde você estava. O Estádio do Corinthians. Eu lembro. Não, eu sou o único ser humano. Eu tenho outro recorde pessoal que eu vou levar pro túmulo. Toda manhã, porque nos últimos 15 dias, 20 dias, a gente tinha um laboratório no estacionamento do estádio. Nós fizemos 50 chutes no estádio antes da Copa com o Juliano. Então tinha que ter uma estrutura para os pacientes irem, para a gente fazer. Então toda manhã eu tinha que ir lá com toda a delegação, cientistas do mundo inteiro, os 8 pacientes, e eu ia com meu agasalho verde. Nossa! Que era do Brasil. Talvez o único. Do Brasil atrás, né? Não, mas pera. Eu chegava na portaria... Todo dia, o segurança, né, o outro armário, virava para mim, doutor, o senhor sabe, não pode entrar de verde. Eu falava, mas é o Brasil. Aqui, ó, tá escrito Brasil. Tá o Brasil. O presidente do Corinthians na época, não, mas o senhor tá entrando de verde. Eu tenho fotos de verde em todas as dependências do estádio. Bloqueio, eu furei o único. Não, sou o único, porque ninguém... Com certeza. Se alguém tentou, não saiu vivo. Exato. Né? Eu entrei, fiz e saí. Se alguém tentou, tem que voltar com exoesqueleto. E meu pai estava vivo, né, era corintiano. Na noite anterior eu fui jantar. Poxa, que legal, ele foi. Ele não pôde ir, porque ele já estava velhinho, mas ele viu, né? Mas ele, na noite anterior, eu fui jantar, né? Na casa da minha mãe, com ele. E minha mãe tá jantando. Minha mãe é uma escritora, né? Super engraçada, super genial, que tá com 84 anos, com humor de adolescente, né? Eu tô lá comendo a minha comida favorita da mãe. Aí ela vira assim pra mim, é amanhã, né? Eu falei, né? Amanhã. Ela falou, bom, você sabe, né, que se não der certo, nem mamãe salva, né? Eu falei, tá, muito obrigado. Nossa, você estava nervoso agora, então. Muito obrigado, né, Gisele? Acalmar o filho, né? Essa é a mãe italiana de Lucca, né? Pois Luca? bem, Ela é de Lucca? Ela é do Lucca, família, né? Conheci Lucca, que é a cidade do quadrinho, linda. de história em quadrinhos. Exatamente, lá tem um festival. Mas tem lá. a muralha de Lucca, né? É bonito lá. Sensacional. Mas então, o meu pai, que era corintiano, né? Eu contei essa história depois pra ele, da Copa, quando terminou. Ele falou, você agora pode dizer, vim, vi, venci e saí vivo. E saiu vivo. Mas foi uma experiência inacreditável. 12 de junho, então, 12 de junho de 2014, 3h30. O tempo parou pra mim. Eu pus meu celular na grama. Né? Eu estava com uma equipe de 25 cientistas do mundo, né? Que a FIFA só deu ingresso para uma equipe de 25 pessoas ir no campo. Então nós somos representantes do mundo todo. Os pacientes, os 8, todos podiam ter dado chute, mas o Juliano foi escolhido. Eu pus o meu celular na grama porque nós entramos no campo às 3h12. E é muito rigoroso. Muito. Na noite anterior, em teoria, nós tínhamos mais tempo. Na noite anterior, eu recebo um telefonema de um membro do comitê organizador dizendo que é o seguinte, vocês têm 21 segundos... Era quanto? Nós tínhamos começado com 10 minutos no centro do campo, fazendo o cara andar. Não, foi caindo 8 minutos, 3, 1 minuto. O Juliano estava fazendo em 28 segundos a demonstração. Aí me ligam e falam o seguinte, se não der certo na primeira vez, nós cortamos a câmera, você não tem outra chance. Nossa. Então você vê, você investiu a sua vida... Tem gente do mundo inteiro, isso na noite anterior, né? Nós dormimos em Itaquera, numa casa de um dos membros da equipe,
Eu não dormi um segundo, né? Porque Claro, a preocupação, né? A preocupação é do meu lado estava dormindo o roboticista, meu melhor amigo chinês australiano, que roncou a noite inteira. Que, né, Tá. eu não consegui pegar no sono do cristão ali. Mas enfim, na hora eu pus o celular e para cronometrar. É 3h30, né? 3h30. Às 3h12 nós entramos, fizemos, o Juliano ficou, fizemos os últimos testes e tal. Ele tinha feito um chute na entrada da rampa para ter certeza que tudo estava funcionando, mas se chovesse, se o vento passasse um certo limite, né? Tinha 1000 e tantos componentes no Exo. Se um transistor queimasse, pode esquecer, não funcionava. E passou a história da minha vida inteira naqueles minutos da minha mente, né? E quando eu vejo... Eu nem vi direito quando a bola veio para ele. O meu aluno, o Suleiman, que está na Suíça hoje, pôs a bola na frente do Juliano. Eu só vi a perna do Exo e do Juliano. Sabe quando você é criança e encaixa o chute? Você carrega o chute para chutar a bola? Você vai para trás. Vai para trás e o corpo muda. E o Exo foi mudando. Sabe? Parece coisa de filme. Nunca vou esquecer dessa imagem. Eu estava vendo de costa, né? Mas eu estava a 2 metros dele. Quando ele engata o chute, o Exo muda de postura para dar o equilíbrio e ele só... Meu Deus, aquilo foi... Então, isso é uma coisa de filme de ficção, não é? Isso é uma coisa A gente está se aproximando desse... Anos depois eu fui dar uma palestra no Congresso Mundial de Ficção Científica, novamente em Pequim. Eles te chamaram para... me chamaram para dar uma palestra de abertura. De escritores de ficção científica? Do mundo todo. Olha... Na minha frente tinha falado o prêmio Nobel, um jovem que ganhou o prêmio Nobel pelo grafeno, né? Um sensacional trabalho do cara, fiquei boquiaberto e tal. Aí fui eu, falei, fiz tudo isso, mostrei a aurora, mostrei o vídeo, mostrei os caras chutando a bola na Copa, tal, termina a palestra, né? Todo mundo, tal. Veio um cara para mim, um inglês, vira para mim e fala assim, é sacanagem isso, né? Porque o que nós vamos escrever agora? O trabalho tá deles chegando muito perto. Tá chegando muito perto. Falei, bom, o problema é de vocês. É que nem agora. o Black Mirror. Black Mirror parou de fazer porque a realidade encontrou Começou o Black muito Mirror. perto, né? Todo mundo... meus filhos assistiam isso e falavam, tem coisa sua aí no Black Mirror. Eu falei, não quero nem ver porque... Né, não vai ser o que eu penso. Mas é incrível, né? Como a tecnologia ela tá avançando em algumas áreas de uma forma que a gente não sabe para onde vai. É. E aí vem aquelas teorias de conspiração, maluquice, eu não sei onde tem da singularidade, máquina, homem. Aí tem muita besteira, né? A própria singularidade, nós já desmentimos isso. Eu já desmenti isso. Mas tantas dá vezes. a explicação do que o pessoal fala. Existiu essa... Esse medo, pânico. Não, isso aí foi mais marketing, na realidade. mesmo? O Silicon Valley adora tentar fazer projeções, né, para vender o peixe, né? Claro. É vender peixe, basicamente é essa a história. O Elon Musk faz muito isso também. Não, a gente vai estar em Marte, não sei quando. Ele está no meu livro de ficção científica que eu estou terminando. O Elon tá lá. Ele se perdeu no caminho de Marte e foi parar num asteroide. Tá lá orbitando até hoje num asteroide. Mas enfim, a singularidade foi proposta como um momento agora, 2030, onde as máquinas, os computadores digitais iam suplantar o ser humano. E não vai acontecer. Não. Vamos deixar calmo, então. Calmo, pode ficar todo mundo tranquilo. Acontecer. Não tem a menor chance, porque o cérebro humano não é digital. Exato. Ele funciona em analógico, tá? Ele é contínuo. E não existe, com a lógica digital, a capacidade de você substituir coisas como intuição, inteligência, criatividade, tudo aquilo que nos faz humanos. Ética, senso de estética, tá? Tudo aquilo que nos trouxe até aqui com um certo sucesso, né? O sucesso hoje em dia é meio relativo. Se a nossa espécie é um exemplo de sucesso ou não, ainda o júri ainda não tomou a decisão. Deixa as outras gerações julgarem. Eu acho que vai ser difícil, né? Talvez nem existam elas, né, para julgar, né? Mas na realidade, tudo aquilo que nós reconhecemos como os grandes atributos da condição humana que nos fizeram capazes de sobreviver a tudo que nós enfrentamos nesses 200 mil anos, nossas falhas, inclusive a nós mesmos, né? Não são reproduzíveis algoritmicamente, tá? Então você não vai ter sistemas que vão ser capazes de criar coisas como nós criamos. Mas isso é uma capacidade de processamento ou é uma capacidade de idealizar algo parecido? É a mistura de tudo isso, porque a lógica que rege o sistema nervoso, o nosso cérebro, que é por isso que eu chamo do verdadeiro criador de tudo, porque toda a história da humanidade depende dessa biologia que a gente carrega entre a orelha, né? Ela não é reproduzível digitalmente. Então, se você não consegue criar uma fórmula para explicar intuição ou beleza, né? Eu tive uma conversa muito legal que está no meu livro de anos atrás com um cientista de computação muito famoso no Texas, que
evidentemente não concordava comigo. E aí eu virei para ele e falei o seguinte: você acha a sua mãe bonita? Ele, claro. E a sua mulher? Claro. E a sua filha? Sabia que tinha uma filha? Não, são lindas. Você consegue programar beleza? Ele falou: se você me der uma fórmula, eu programo. Eu falei: bom, até hoje ninguém descobriu a forma de beleza. Porque muda. Porque cada um dos cérebros humanos, são 107 bilhões aproximadamente que existiram nos últimos 200 mil anos. Cada um deles tem uma definição própria do que é beleza. E o tempo, o momento histórico muda. Aí eu falei para ele: quer dizer que você não consegue programar beleza? Ele falou: não, se você não me der um algoritmo, eu não consigo programar beleza. Então você quer dizendo para mim que dentro da sua lógica a beleza não existe? Ele falou: se eu não programo, ela não existe. Eu falei: então você está negando a sua proposição. O amor. O amor, a empatia humana, a solidariedade. Mas vamos lá, Miguel. O cérebro humano, ele tem uma capacidade de processamento maior do que qualquer... Não é uma medida em bytes ou em bits. Não. É que a própria definição do que é informação para o cérebro é diferente. Tá? A informação que o cérebro processa, ela está embutida no tecido neural. Entendi. Ela está embutida organicamente. Ele computa com a estrutura. Quando você está relembrando alguma coisa, como nós estamos fazendo aqui, certo, existem alterações físicas nos seus neurônios que estão ocorrendo. Não é 0 e 1 como no... Não é 0 e 1, é um contínuo. Por isso que a gente chama de analógico, tá? Entendi. Então, na lógica binária, você tem um estado e outro. No sistema nervoso, você tem estados intermediários, infinitos aqui, que preenchem essa lacuna. Ou seja, existem infinitos graus de cinza entre o branco e o preto para o cérebro humano. Ou para qualquer organismo, tá? É que o nosso cérebro é o mais elaborado, o mais sofisticado que nós conhecemos, né? É o que temos noção. Apesar que, às vezes... Temos dúvidas. Temos dúvidas, né? O pessoal pergunta se tem vida inteligente fora do planeta, tem que procurar aqui. Com certeza tem, mas o fato que nós não encontramos ainda pode ter duas explicações, né? É que eles são muito inteligentes. Eles são muito inteligentes e não estão afim. E não estão afim de nos encontrar, né? Essa é uma possibilidade real. Então, o problema ele é na essência de como a informação de um sistema binário digital é diferente, tá? de um sistema orgânico. Entendi. Tá? Então, você não tem como fazer um download, como você faz de um hard disk, tá? Do download das suas memórias. Mas o Elon também prometeu isso. Ele prometeu porque... Download e upload, né? Ele prometeu porque Por exemplo, ele está vendendo... Pego minha memória e passo para um hard disk ou para a nuvem. É impossível. Mas quando me perguntaram isso há um ano ou pouco atrás, num site de tecnologia americano muito famoso, eu falei, bom, primeiro... O Mr. Musk precisa descobrir onde fica o cérebro. Porque ele ainda não tenho certeza que ele sabe qual é a localidade. Ele não entende absolutamente nada de neurofisiologia ou de neurociência, né? Mas, é um achismo, né? Não, mas ele é um vendedor de peixe, né? Profissional. Ele sabe que ele está prometendo uma coisa que... Claro, ele já fez isso várias vezes, né? E as pessoas não sabem. Ele não inventou o carro elétrico. O carro elétrico existe há 100 anos. Né? Ele comprou uma empresa que faz carro elétrico. Obrigado, Lene. Uau! Meu aqui. Deus, isso... Eu quero uma Coca. Isso é coisa de louco. Né? Se você tiver uma Coca Zero... Duas. Ou Diet, eu não escapo de comer aqui. Aliás, coxinha de galinha não dá nem para escolher. Não, esse não é, mas é parecida. Mas não tem a possibilidade... Não. Você consegue facilmente enganar um ser humano. De que um sistema digital... Enganar um ser humano? Você consegue... É fácil até enganar um ser humano que o sistema digital está imitando, está se comportando como um ser humano, que é o teste de Turing, né? O teste de Turing. Para quem não sabe, o teste de Turing é um teste para provar que aquela máquina te engana que ela não é uma máquina. Mas você não consegue claramente demonstrar que esse sistema é inteligente, ou ele tem intuição, ou que ele está criando algo. Ele só foi programado para te enganar. Isso. Não, ele foi programado para reproduzir o banco de dados que ele foi alimentado. Então, ele cria previsões baseadas na informação. Por isso que quanto maior os bancos de dados sendo criados, melhor o desempenho desses sistemas. Obrigado. Lene é o nome apropriado para quem distribui Coca Zero de graça para todo mundo. Muito obrigado.
E é Lenin, mas o pessoal chamou você de Lenin, né? É, Lenin. O assessor dele é o Marx. É, só falta falar que Lenin eu vim de... e Marx. que eu vim de Stalingrado. É. Nossa, muito bom. Boa, né? Mas... Então esse é um problema muito grave, porque as nuances dessas definições, as pessoas que não conhecem os detalhes se confundem. E o que é isso? Isso é tudo parte de uma ideologia que visa diminuir o valor do ser humano. Exato, né? É basicamente isso. Os caras estão pensando nisso, grana. O próprio termo inteligente, quando é aplicado para máquina, Não tem o menor é uma sentido. verdade, né? Não tem o menor sentido, porque é um misnomer, é um nome incorreto desde o início. Mas ele foi criado como um nome para marketing. Claro. Porque eu pus no meu livro, no Verdadeiro Criador de Tudo, um anúncio que saiu na capa do New York Times, na primeira manchete do New York Times: Marinha informa que em poucos meses terá acesso ao seu robô inteligente, o seu primeiro robô, nos anos 50. A Marinha está esperando até hoje. Até hoje esse robô inteligente. Pagou 200 milhões de dólares, não sei quantos milhões de dólares nos anos 50, porque o nome é incorreto. Smartphone, né? TV, smartphone, não tem nada de... Pelo contrário, ele é o slaving phone, né? Ele está escravizando a mente humana, né? Eu uso, todo mundo usa, não tem como escapar hoje em dia, mas os efeitos que nós estamos documentando na atenção, na nossa capacidade de socialização, Exato. nas nossas faculdades cognitivas, né? Mas o que aconteceu na época... E eu não estou dizendo que a pesquisa em inteligência artificial é incorreta, não tem mérito. Claro que tem. Tem várias coisas muito interessantes, muito importantes de se estudar. E eu conheço grandes pesquisadores na área. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o nome não tem sentido. Inteligência artificial. Porque ele não é nem inteligente e nem artificial. Ele é criado pelo ser humano. Certo. Então, ele é da nossa inteligência. A nossa inteligência que produz esses sistemas. E ele não é inteligente porque a inteligência é uma propriedade emergente de organismos. Exato. Da matéria orgânica. Não de wafers de silicon, tá? Tanto que um computador não pode ser culpado de alguma coisa porque ele está fazendo o que foi programado para ele. Não. Mas se criou uma religião. Isso se tornou um movimento religioso, tá? Que eu chamo da Igreja da Tecnologia. É? Uau! O próprio Elon Musk falou que tem medo da inteligência artificial que o pessoal está fazendo e vai tomar cuidado. Aí ele falou que ele tem que criar uma interface cérebro-máquina para nos defender dessa ameaça. Essa ameaça da inteligência artificial. Quer dizer, o cara não sabe nada nem de um nem de outro, né? Porque um não tem nada a ver com o outro. Um não é uma vacina contra o outro, né? Todo mundo sabe. Você acompanha ele estava tentando patentear uma técnica para implantação de eletrodo rápido? Isso, que foi... É isso que deu merda, porque esse negócio não funciona. Então, isso aí, um dos engenheiros, que é um engenheiro brilhante, um dos melhores engenheiros que eu tive no meu laboratório, veio apresentar essa ideia. Ele trabalhou na Neuralink, ele é um fundador da Neuralink. Ele veio apresentar essa ideia de criar um robô para implantação automática em 2006 no meu laboratório. Eu olhei para ele e falei, Tim, primeiro que o marketing disso vai ser isso aqui, porque que neurocirurgião vai querer ter um robô fazendo a cirurgia dele? Ele, né? Mesmo porque tem procedimentos que tem que ser o cara, tem que ser um ser humano que vai fazer. Segundo, é inviável economicamente. Vai custar uma fortuna. Talvez 3, 5 hospitais do mundo consigam ter um barato desse, mas para pesquisa ou para fazer em grande escala, não vale a pena. Mas o Tim é um grande engenheiro, o Tim Hampson é um dos melhores engenheiros que eu já trabalhei, meu estudante de PhD. E eles fundaram a Neuralink antes do Elon Musk É porque o Elon Musk, na verdade, ele não fundou, Ele né? não funda nada. Isso é bom falar. Até a própria Tesla, né? Ele mesma não fundou, coisa. ele entrou, a Neuralink ele entrou, porque ele tem uma... Não sei se ele pode ter uma visão que aquilo ali pode ser um futuro. Mas o senhor acha que a Neuralink, eles ajeitarem, arrumarem, ela pode ter um futuro aí para frente? Eu acho que, por exemplo, quando nós fomos fazer os pacientes aqui na Copa do Mundo, os 8 pacientes, eu inventei a técnica de implante intracraniano. E eu cheguei, olhei e falei, não precisa. Dá para fazer com EEG. Você só precisa detectar a intenção, você não precisa detectar os detalhes do movimento robótico. Isso aí o robô faz. Ô, Miguel, né? passado tanto tempo, conta pra gente por que raios
passou tão pouco na TV, aquela que foi dos experimentos mais maravilhosos Não, da mas é história. legal até ele contar a história não só do Brasil, dos do bastidores. mundo. Os bastidores. Conta pra gente os bastidores. O Brasil, assim, a comunidade científica brasileira estava inteiramente do seu lado, na expectativa de ver. Não, veja. E passou assim na TV. Mas é porque ele isso tem é uma um guerra bastidor complicado. Esse é um cara. bastidor extremamente complicado. Eu fico muito feliz de falar várias coisas. Vou falar primeiro o pós. 3 anos depois, eu estava em Pequim novamente, não sei por que a coincidência, falando para os chineses. na televisão chinesa para o país todo, né? E eu tinha esquecido, por causa do fuso horário, que era o aniversário do chute, 12 de junho. Aí eu entro no palco, né? Imagina, você vai falar para o país inteiro, né? O produtor do programa antes me apresenta, né? E me entrega uma placa comemorando o 3º aniversário do chute da Copa com o gráfico da audiência global. Caramba! Da abertura da Copa. Então você vê assim, tá, 1,2 bilhões de pessoas viram aquele chute. E o cara me deu o gráfico de presente de uma placa de comemoração do chute, né? O problema é o seguinte, havia uma briga de bastidor na abertura, né? A abertura tinha interesses econômicos enormes e estava alocada para grupos ali, que eu nem sei quem são. E nós chegamos e falamos, olha, nós queremos fazer um marco aqui, nós queremos abrir uma Copa do Mundo que ninguém assiste a abertura, porque é um show meio merreca, né? Quem vai assistir a abertura da Copa do Mundo? Quer ver o jogo, né? Mas Eu quero ver o jogo. nós estamos no Brasil, num país emergente. Que tal se a gente fizer uma demonstração científica jamais feita? Nossa, que ideia boa. Né? E o governo do Brasil topou. E eu fui falar com o Jerome Valk, né? O secretário. FIFA. O cara olhou para mim como se eu fosse um extraterrestre, né? Ele falou: o que você quer fazer de novo? Eu falei: eu quero abrir a Copa do Mundo com um paraplégico, com um atleta, né? Que acabou sendo. O Juliano Pinto era um atleta e virou um para-atleta depois da lesão. Usando o primeiro exoesqueleto controlado pelo cérebro para dar o chute inaugural da Copa. O cara teve um troço na minha frente. Ele falou, como é? Aí eu mostrei os macaquinhos, mostrei tudo que estava sendo feito de preparação. Só que aí nós íamos nós não íamos pagar para aparecer na abertura. E tinham empresas pagando milhões por cada segundo. Então, era primeiro para ter 10 minutos no centro do gramado, com toda a proteção, porque eu queria pôr uma proteção para, né, você não sabe o vento. Né? Não, é normas internacionais. Você vai usar um protótipo, é como um carro novo que ninguém dirigiu, aberto, com interferência eletromagnética, você tem que ter a proteção. Não pode, porque vai interferir com o negócio. Começou a 10 minutos no centro do gramado. Passou a 3 minutos no centro do gramado. Foi caindo. E aí começaram a me dizer, não, tem interesses econômicos muito grandes, você está ganhando muito tempo, você não vai pagar nada, isso custa não sei quanto. E o comitê de organização da Copa também não ajudou, tá? O comitê brasileiro tinha um ciúme tremendo do que nós íamos, porque nós começamos a roubar a cena, né? Entre o show de não sei quem e a gente dá um chute biônico, vamos supor, né? Eu até brincava que se não fosse um paciente paraplégico, o nosso exoesqueleto era capaz de chutar a bola de um gol e a bola entrar no outro gol, né? Nós tivemos que calibrar tudo, reduzir o torque, porque uma pessoa que tem paraplegia crônica tem uma série de problemas metabólicos, né? Falta de calcificação, osteoporose, você não pode ter um torque como eu ou você usaríamos. Então, nós tivemos que calibrar tudo. Senão quebra a você perna quebra a do cara. perna do cara só de fazer o chute, né? Acabou que Era era... pesado esse... O primeiro era. A terceira versão agora, não. É Mas muito diferente. Esse do chute... Ele era 90 quilos. Mas Era o homem de ferro sem o homem de ferro. Mas o cara que tá ali operando essa Ele máquina... opera mentalmente. Então, Mas o cara- ele nem sente esse peso. Não, ele não sente. Tá. Ele não sente porque ele está flutuando. Era um cockpit onde ele flutuava. Ele legal pra recebia, caramba isso. ele recebia feedback tátil do pé. Então, quando o Juliano chutou a bola, eu estava atrás dele. Imagina, você levou 30 anos para você ver um barato desse acontecer. Você está no estádio errado, para começar, né? Eu estava no que estádio é errado. isso. Mas Foi tudo muito bem recebido. Eu fui o único ser humano a entrar de verde no estádio do Corinthians. Eu imagino. Porque nós montamos um laboratório no estacionamento do estádio do Corinthians. E toda manhã tinha um segurança desse tamanho. Eu ia com o agasalho do Brasil, mas eu comprei o agasalho Brasil verde, escrito em amarelo Brasil. Toda manhã ele me parava e falava, doutor, o senhor sabe a regra, não pode entrar de verde, né? O exoesqueleto, tudo bem, mas de verde... Não, eu tenho fotos de verde em todas as dependências que você possa imaginar do estado. Um dia eu vou publicar. Mas, enfim, terminou que eles deixaram só a gente fazer... Até a semana anterior, era 1 minuto, veja só, 1 minuto, na beira do campo, e nós, para segurança, nós pusemos um carrinho atrás e 2 dos meus colegas do lado, para, né, se o vento aumenta, se alguma acontece, porque não tinha jeito, eu não ia deixar um cara sozinho
paraplégico, se dá um gust de ventania, né, acontece alguma coisa, porque o Exo tinha um limite operacional. A gente sabia, né, claro, temperatura, vento. Era um protótipo, Era né? um protótipo, era um carro de Fórmula 1 protótipo. Claro, né? Pois bem, na noite anterior, nós estamos lá no meio do estádio, liga uma das pessoas do comitê falando, olha, reduzimos para 29 segundos. Eu falei, veja, 21 segundos. Eu falei, não, vocês estão brincando comigo. Nós treinamos aqui, o moço está fazendo com 30 segundos. Faz 3 semanas sob o plano de ter 1 minuto. Ou seja, nós temos 30 segundos. E a pessoa falou, e se não der certo, nós não vamos nem mostrar. Nós vamos cortar. Imagine, na noite anterior. Eu tive que voltar. Nossa, que tensão gratuita. Não, foi uma que coisa... idiota. O Juliano falou, eu preciso fazer um teste. Eu estou muito nervoso. Tinham 65 mil pessoas. Ele sabia que o mundo inteiro ia estar vendo. E ele quis fazer um teste na rampa, que é a única imagem que eu posso usar, porque eu não vou dizer quem fez, né, está no Brasil, a gente tem celular em tudo que é lugar, né? O guarda-costa suíço nunca vai achar onde o brasileiro esconde o celular. Claro que a gente entendeu. Né? Não, porque a FIFA tinha guarda-costas que revistava a gente para ver o que a gente levava para o campo, tal. Não podia pôr o emblema do Walk Again aqui, um projeto sem fins lucrativos, nada, né? Que isso? Né? A gente teve que pôr patch no uniforme e tal. Pois bem, o Juliano fez em 25 segundos. Isso minutos antes da demonstração real. Eu não falei nada, mas eu falei, meu Deus, não vai dar, né? O tempo alocado é 21, ele fez 25. Bom, vai lá o Juliano, chega a hora, tínhamos 20 representantes do mundo, cientistas do mundo inteiro atrás do Juliano, eu estava bem atrás dele, né? E aí o meu estudante, o menininho traz uma bola, e o meu estudante, que agora é um professor na Suíça, ia coloca a bola, e o passo fundamental era o Juliano se equilibrar e fazer a perna dele armar o chute, né? Esse era o barato mais complexo, por incrível que pareça, porque coordenava o quadril, o joelho e o tornozelo. Quando eu vi aquela perna vindo para trás, sabe, passou um filme, 40 anos da minha vida, né, registrar o ratinho de madrugada com o John Chapin, né? E falar, putz, grila. Eu estava registrando o rato enquanto eu encostava no bigode do rato, porque eu estudava processo tátil, né? E ver como o cérebro respondia. Há 30 anos eu estava fazendo isso. Hoje eu estou no meio de um estádio de futebol, na abertura da Copa do Mundo, brasileiro, no Brasil, e o cara encavalou o chute correto, né? E aí ele chuta a bola, o estádio explode, mas eu ouvi ele berrando, porque eu estava muito perto dele. Aí eu, né, não perdia completamente, né? Soltei a franga, saí correndo para abraçar o Juliano, e o Juliano está dizendo, eu senti a bola. Caramba. Porque nós tínhamos posto um sensor de surpresa na ponta do pé dele. Quando ele bateu Coisa na bola, gerou um linda. pulso de pressão que foi entregue Meu Deus, no que braço arrepiado. dele, que ele ainda tinha sensibilidade natural. E o cérebro dele interpretou isso como se fosse o pé dele chutando a bola. Né? Então, ele não falou, fiz um gol, consegui, ganhei. Ele falou, senti a Ele bola. sentia a bola. E foi todo mundo explodiu, né? Nós não sabíamos onde ir, né? Ninguém da FIFA falou um A. Ninguém apareceu para dizer, olha, parabéns, deu certo. Então, a gente não sabia quanto tempo tinha passado na televisão. Em diferentes lugares do mundo, passou diferente quantidade de tempo. Aqui, dividiram a tela com a saída do ônibus da Seleção Brasileira do hotel. Extremamente comparável, né? O ônibus da seleção saindo do hotel e a primeira demonstração de um exoesqueleto controlado pela mente chutando uma bola num estádio aberto, né? Só no Brasil. E aí, só fui saber depois, né, que tinha 10 segundos, 12 segundos da demonstração inteira. E nós fizemos dentro do tempo. Ele fez em 20 segundos. Caramba, ele fez em 20. Eu desenvolvi uma forma, né, de dar palestra onde eu sinto o pulso da Você tá plateia. olhando o Eu estou olho das vendo como pessoas, as pessoas estão reagindo ao que eu estou falando, a velocidade, se elas estão com cara de não estou entendendo nada, ou estão com cara de uau. Né? Quando você dá uma palestra via Zoom, você não tem esse feedback. Exato. E você não tem a sensação que você está interagindo. Ela fica uma coisa muito mais unidirecional, né? Do palestrante para a plateia. E a plateia não vê a si mesmo. A plateia não vê a reação de todo mundo que está naquele lugar, né, virtual. E nós dependemos disso. A gente foi criado assim. A nossa humanidade, espécie evoluiu, inclusive, capacidades cognitivas de interpretar o que você está pensando, o que ele está pensando. Num grupo social, chama teoria da mente. Existem áreas, circuitos do cérebro especializados em auferir qual é
o pensamento de outros membros dos nossos grupos sociais. E isso é essencial para manter uma dinâmica social positiva, né? E isso está se perdendo. E num dos livros que eu li para fazer o meu trabalho, o meu próprio livro, era muito clara essa pesquisadora americana dizendo, olha, eu entrevistei centenas de jovens que vivem mais do que X horas, né? E é clara online, né? E é claro, eu consigo diagnosticar as perdas, né? Em termos de habilidade de convívio social, lidar com frustração, ansiedade, angústia, né? E é curioso, é muito curioso, porque essa própria pesquisadora, 30 anos atrás, era totalmente favorável ao uso de sistemas digitais para intermediar interações humanas. Tem uma outra coisa que é meio assustadora, e eu não sei se isso é bom ou ruim, que é o seguinte: quando eu era criança, eu sabia o telefone de todo mundo. Hoje eu não sei mais nenhum. Às vezes você não sabe o seu. Às vezes eu esqueço o meu da número. minha mulher eu não sei. Eu só sei o meu porque eu já tenho que passar várias vezes. Mas eu lembro ainda o telefone da minha casa de São Bernardo de quando eu era criança. É verdade. E nem todo mundo lembra hoje em dia. Exato. Mas eu tô falando isso para telefone, para conta simples, para mapa que a gente usava para chegar nos lugares, que a gente abriu o guia de São Paulo, e a gente está perdendo essa capacidade. Até tem um conto, não sei se é do Arthur C. Clarke ou do Asimov, chegava um ponto na humanidade que as pessoas que sabiam fazer contas de cabeça ou na mão eram tratadas como quase mágicos. Sem dúvida. Mas isso está acontecendo. Porque a máquina, a gente confia tanto na máquina que o Waze, a gente nem pensa se aquele realmente é o melhor caminho. Se tem uma programação que às vezes que você tem que passar por certos lugares porque é legal para mostrar certas marcas, você vai acreditar piamente. Ou se o celular tá te falando que agora é a hora de você experimentar tal coisa, e aí? Veja, a gente tá perdendo essas coisas básicas de raciocínio. Sim, eu sou talvez membro da última geração que aprendeu a fazer raiz quadrada na mão. Nossa, nem a minha geração se você perguntar para qualquer pessoa no universo hoje como se extrai uma raiz quadrada na mão, não faço ideia, eu nem lembro direito, mas eu aprendi isso na mão, né? E a gente brincava entre nós, né? Me lembro de anos atrás falando, se alguém alterar a maneira que as calculadoras funcionam, né, e colocar um pequeno erro de código que muda o resultado, o cálculo de qualquer coisa aí, raiz quadrada, vai acreditar piamente naquele resultado. A humanidade não vai detectar durante anos. Vai demorar muito para você conseguir descobrir que houve um erro, né? E é por isso que eu me bato com a ideia. Todo mundo se sente extremamente... Eu uso, né, a tecnologia digital para o meu trabalho, eu uso para minha vida, claro. Mas por isso que eu me bato que nós temos que ter muito cuidado em subcontratar a governança e o controle das nossas vidas a algoritmos, a aplicativos, porque vai chegar um momento, se isso continuar, em que nós vamos perder o controle completo. Não, as nossas escolhas já não são nossas escolhas. Não necessariamente, exato. Porque a Netflix, ela te dá sugestões, o Spotify te dá sugestões, o YouTube te dá sugestões. O meu hobby favorito é nunca aceitar nenhuma sugestão jamais concedida pela Amazon, pela uma máquina. Pela nada, nunca, jamais. Por que eles estão querendo que eu assista esse filme? Eu devo ser um péssimo... Que é chamado a pedra no sapato. Você é uma anomalia dentro da inteligência. O cara comprou esse livro, nós recomendamos 200 do mesmo título. Dentro do algoritmo, você é uma anomalia. Exato, ele foi lá e comprou um de física quântica, não tem nada a ver aqui. Mas eu faço de propósito, às vezes. Porque é fácil controlar a gente quando a gente está atuando num bando, né? É um debate muito, muito... O timing desse debate é agora, porque conceitos são abstrações humanas também, tá? Não caiu do céu, mas conceitos como democracia, como liberdade de expressão, como liberdade de imprensa... Todos esses conceitos estão na mesa. Exato. E eles estão sendo desafiados sem a gente nem saber. Os nossos dados online, eu falo isso sempre, os nossos dados online são usados, eles são auferidos de graça. Você dá os seus, eu dou os meus, todo mundo aqui. E eles são estudados, analisados, empacotados, recortados e vendidos por um lucro impressionante que faz com o business plan de algumas empresas ser viável. A Google não ganhava dinheiro, não ganharia jamais o que ganhou só fazendo um site de busca. E ela ia falir. Quando ela descobriu que ela poderia usar os dados das buscas
para gerar informações úteis para quem quer vender alguma coisa para a sua, né, população, ela criou um business plan, que é o business plan mais perfeito do mundo. É. A matéria-prima é de graça, o labor é free. A gente é o produto, nós somos o produto. Nós somos commodities. Commodities. Nós estamos nos transformando em commodities. Já somos em múltiplos aspectos, né? Uma comparação que eu acho muito clara de como nós mudamos nos últimos, 10 mil anos enquanto espécie numa das passagens do meu livro eu coloco a descrição da Ilíada, da morte de um grego numa batalha em Troia, né? Então tem uma página descrevendo que ele nunca mais vai ver a mãe, que o filho nunca mais vai encontrar, que as memórias daquela vida nunca mais vão ser vividas, que a história daquele livro humano se encerra, plá, plá, plá. Aí eu pus do lado uma descrição. Eu pensei que era o minuto 14 de John Wick. Não, é quando quase ele mata isso. a 100ª pessoa. Não, eu pus a descrição de uma TV, numa rede americana, sobre um dia na Guerra Civil da Síria. Hoje, em Alepo, morreram 280 pessoas. 100 e só? Direto? As vidas únicas no universo de 280 seres humanos foram reduzidas ao que eu acabei de dizer para você, ao número 280, que é a única coisa, porque nós todos lemos isso, 280 morreram em Alepo hoje e passamos para a próxima página. Notícia, Enquanto os gregos passavam horas, né, tentando abrir o caminho daquele que morreu para ir, esperemos, né, para um lugar melhor. Enfim, eu não estou dizendo que nós temos que ser religiosos, místicos, nada disso. Mas o que eu estou dizendo é que nós perdemos em atributos humanos de uma maneira dramática. E nós estamos chegando num divisor de águas, onde nós vamos ter que decidir, enquanto sociedade, se nós vamos querer manter esses atributos humanos, os que sobraram. Os resquícios, né? Ou nós vamos todos aceitar participar de uma sociedade absolutamente homogênea, onde todos os comportamentos são ditados por alguém que programou um app X, porque é um mecanismo de controle. Claro. Não há a menor dúvida para mim disso, né? E quando eu bato de frente com alguns desses caras do Silicon Valley, como o nosso querido amigo Elon Musk, não é porque eu não tenho nenhuma questão pessoal, eu tenho uma questão visceral contra a visão de mundo e a ideologia dessa igreja da tecnologia. E eu vivo de trabalhar com tecnologia. É uma igreja, é um culto. Onde você tem que baixar a cabeça. Não, teve um embate que eu tive numa reunião de altíssimo nível com um dos maiores caras de inteligência artificial da Europa, um suíço maluco, que estava dando a palestra dizendo, veja, é o seguinte, vamos ser honestos com todos nós aqui da plateia. Só tinha cara, né? Uma empresa gigantesca lá, alemã. O cara falando assim, vamos ser honestos, as máquinas vão superar a gente, nós vamos ser simplesmente supervisores das máquinas, vamos ser totalmente escravizados, é melhor a gente já aceitar esse destino e começar a nos preparar, porque é inevitável. Aí eu falei, você já falou isso pro seu filho? Eu levantei, porque eu não consegui me segurar, e falei, a sua filha, o seu filho, sua mulher já sabem desse veredito? Eles entendem perfeitamente. Eu falei, bom, então, eu não sei se eles já são máquinas ou se você os transformou em máquinas, né? Porque isso é um absurdo. Ele falou isso seriamente? Não, abertamente, completamente, publicamente. Deve ter algum registro em algum lugar desse debate, né? E é incrível, porque tem gente que literalmente acredita que esse é o nosso inevitável futuro. E eu discordo frontalmente, né? É mais fácil um futuro onde poucas pessoas decidem por muito através de uma dominação pela tecnologia, que total, é diferente. Completa. Onde a gente acha que está tendo livre escolha, a gente está tendo cada vez menos. Cada vez menos. É só ver o que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos, o que aconteceu no Brexit na Inglaterra, o que aconteceu aqui no Brasil. Como é fácil manipular. Muito fácil. Citando de novo um autor de ficção científica, o Asimov falava isso, né? Que quanto maior é a população, quanto maior é mais fácil de prever o que ela vai fazer. A gente não consegue prever um indivíduo ou um grupo pequeno, mas É a analogia dos neurônios. Né? Quando você tem um número muito pequeno, a interface cérebro-máquina não funciona. Quando você tem um número maior, estatisticamente você tem uma representação mais estável.
né? Exato. Mas eu acho que é um momento decisivo da história da humanidade. Nós estamos vivendo, nós somos protagonistas. Ou a gente para e pensa e faz certas perguntas, porque é o lance, a recompensa está sendo muito boa. Muito. Nossa, eu tô tendo tudo isso de graça, eu tenho os aplicativos. Mas esse é um dos problemas. Você está no mundo, no metaverso, né? Jogando o joguinho, a sua recompensa é instantânea. O seu pacote de serotonina é liberado, né? Aí você sai pro mundo real. E toma... Aí você percebe que, demora anos para você ter uma recompensa plausível, né? Ou da mesma magnitude. Bom, você quer voltar para o mundo virtual. Claro. Eu acho que isso está sendo explorado, não há mínima dúvida. Não há mínima Leni, dúvida. O que o pessoal tá falando aí no chat? Olha, tem bastante pergunta aqui. Eu vou ler algumas, talvez já tenham sido respondidas aí até. O Miguel, ele escolhe ver se alguma coisa ainda falta completar. Boa. Aí, ó, a Ju tá lá. Ela mandou aqui o seguinte: professor, a telepatia é possível? Saudações palestrinas, Gregório. Eu vou completar esse da telepatia. Pois não. Se é possível, que ela perguntou, e a minha pergunta é um pouco diferente. Não sei se completa essa. Se existe algum tipo de comunicação entre os cérebros, Sim. Uma coisa meio Bluetooth, assim. Não, a telepatia, como eu imagino que ela esteja se referindo, não. Porque o campo magnético do cérebro é muito pequenininho. Ele é da ordem de 1 picotesla. Ele não é possível. Não tem como se expandir. propagar instantaneamente. Para você ter uma ideia, o campo magnético que o cérebro produz, ele é equivalente ao campo magnético do Sol a nível de Plutão. Lá no final do sistema solar, tá? O que sobrou da luz que o Sol emitiu é equivalente ao campo. Então, ele é muito pequeno. Várias ordens de magnitude menor que o campo magnético da Terra, então ele não consegue propagar. Todavia, em 2013, nós publicamos a primeira interface cérebro-cérebro. É que eu estava me referindo aqui um tempo atrás, em que um ratinho no Brasil... Sim. Estava fazendo a mesma coisa que eu falei. Aparecia a luz do lado direito, ele apertava o lado direito, ganhava um troço. Aparecia do lado esquerdo, ele apertava o lado esquerdo, uma barrinha, né? Uma alavanca. Ele apertava, também ganhava. O que nós fizemos? Nós lemos a atividade elétrica do cérebro desse ratinho no Brasil antes dele fazer direita ou esquerda. Certo. Mandamos essa atividade para os Estados Unidos e entregamos esse sinal, usando amplificadores e tudo, no cérebro de um ratinho lá na Carolina do Norte que não tinha as luzes. Ele tinha as barras. Tá. E a pergunta é assim, será que ele vai conseguir acertar acima da chance, não aleatoriamente, qual é a barrinha que tem que apertar? E ele acertou com 70% da chance. Então, nós fizemos uma conexão cérebro-cérebro, né? E era muito legal, foi muito legal ver a dinâmica, porque esse ratinho aqui no Brasil, se o cara lá nos Estados Unidos acertava, o rato nos Estados Unidos acertava a barra correta, ele ganhava uma recompensa extra. Então ele começou a entender que tinha alguma coisa acontecendo. Então, mas ele não tem Ele não tinha noção. comprovação. Não, ele não tinha noção de o que estava acontecendo. Mas ele tinha uma... Então o que acontecia? Quando esse cara começava a errar demais, esse cara diminuía a velocidade da decisão dele aqui. Entendi. Até o outro ratinho acertar e ele começar a ganhar mais recompensa. Ou seja, nós criamos uma interação. Isso pensando Entre os para animais. frente, o que quer dizer isso? Tem muitas... Teve um grupo em Seattle que logo depois disso fez isso com seres humanos em métodos não invasivos. Como? Né? Eles pegaram o sinal do EEG de um cara que estava decidindo o que fazer e mandaram com um estimulador magnético por fora um pulso para o cérebro de um cara que não estava vendo as condições do primeiro. E o cara reproduziu os nossos resultados dos ratinhos. Ele conseguia decidir de uma maneira muito rudimentar, tá? Não transmitia a sinfonia de Beethoven, nem o resultado do jogo do Palmeiras. Mas a prova de conceito foi feita. Mas a telepatia espontânea, ela não tem como ocorrer. Precisa de um mecanismo... Você precisa amplificar os sinais, você precisa transmitir os sinais, não tem como ocorrer. Pô, mas isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Já é uma coisa meio... Tem coisas muito mais interessantes que não são telepatia, que é o que eu chamo de brainnet, né? Quando nós estamos aqui conversando, como um time de futebol está jogando futebol, o cérebro dos membros desse grupo social que estão interagindo sincroniza. A atividade elétrica desses cérebros começa a ocorrer ao mesmo tempo. Em cada um dos cérebros. É a base do porquê nós temos grupos sociais tão coesos, que trabalham tão bem em conjunto. Em um bem comum. Então, não é à toa que os exércitos do mundo inteiro têm marchas e hinos, não é à toa que as manifestações públicas, políticas, seja o que for,
tem música ou tem coisas visuais, é porque Isso você ajuda a a trazer- sincronizar a mente dos indivíduos e formar o que a gente chama eu chamo de brainnet, né? Tem gente que chama hyperbrain, um hipercérebro. Hipercérebro. Um hipercérebro, que é um cérebro formado por múltiplos indivíduos, né? Isso não é telepatia, mas é muito provavelmente, eu acredito que seja, a base fisiológica que explica porque os grupos sociais em primatas, em todos os animais, eles são tão coesos, né? Isso até na religião também. Sem dúvida. Em movimentos de catarse, que você vê Sem dúvida. um monte de gente fazendo uma coisa e depois, pô, por que você fez? Não é à toa que quando o faraó do Egito saía ao meio-dia em Tebes do seu palácio vestido de ouro, instruído pelo sacerdote-chefe da brincadeira, que quando o sol batia nele e ele brilhava, milhões de egípcios acreditavam que ele era a manifestação do Deus Sol, né? Exato. Era essa forma de controle de dominação, né? Porque para os egípcios, isso pelo menos é o que a gente ouve, né, dos egiptólogos, né? A noção de que o faraó era o Deus Sol, era o Ra, né? Formava a cola que mantinha a sociedade que era virtualmente de 99% de escravos, né? Porque o conceito de indivíduo fora da corte e dos sacerdotes Não existia. era basicamente a sobrevivência mínima, né? Então a cola que unia a sociedade egípcia e depois sociedades subsequentes era a abstração mental, né, criada por um troço como esse, um simbolismo como esse, que fazia com que todos os cérebros desses indivíduos se sincronizassem ao mesmo tempo. Numa mesma crença. Numa mesma abstração. Abstração. Mas os outros animais têm isso também? Tem, sem dúvida. Que é o macho alfa, essa coisa? Sim, os macacos, as abelhas, as formigas em diferentes níveis, em diferentes, né? E eu não estudei insetos, por exemplo, então eu não posso dizer, mas sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma que os passaredos que você vê, milhões de pássaros voando, formando, né? É porque existe uma sincronia cerebral dos indivíduos, né? E eles passam a funcionar como um todo, né? Formiga, abelha fica mais evidente, mas todos os animais têm um nível de... Sim. E nos primatas, a gente documentou isso em primatas primeiro, em macacos. E agora vários grupos têm documentado isso nos últimos 3, 4 anos em seres humanos, registrando a atividade elétrica de múltiplos indivíduos ao mesmo tempo, de um quarteto musical, de uma banda de rock, de um grupo de cantores, né, vocalistas, enfim, eu acredito que isso ocorre em todo tipo de grupo social que tem uma missão comum. Entendi. Né? Time de futebol. Faz sentido. De certas coisas, o inconsciente coletivo do Jung, né? As pessoas perguntam se o meu conceito da BrainNet é a mesma coisa. Não é, mas mesmo porque o meu conceito ele é quantitativo, ele é neurofisiológico. A BrainNet requer a demonstração da sincronia elétrica de membros de um grupo social, uma orquestra sinfônica, um time de futebol. E o inconsciente coletivo do Jung não é isso. Podem ser pessoas que estão em diferentes partes do planeta, segundo ele, carregam, e se eu estou interpretando correto, arquétipos, né? Que foram selecionados para ser parte do inconsciente de todos nós. Não interessa se você está sincronizando naquele momento ou não, né? Eu sei que a gente já conversou sobre isso antes, mas eu não sei quantos dos que estão assistindo a gente é pela primeira vez. Mas quando a gente fala de BrainNet, por exemplo, num time de futebol, numa orquestra, talvez fique mais fácil. Essa sincronia, ela se dá por qual motivo? Como é que a BrainNet acontece? Sim. Depende, né? Depende. Por exemplo, quando a gente estudou isso na nossa colônia de primatas, a gente começou a medir a sincronia, eu acho que eu contei isso também, quando o macaco alfa sentava num carrinho elétrico controlado pelo cérebro, né? O Kid Mosca que não nos ouça, porque isso ele ainda não fez. Isso é de 2016. O macaquinho alfa sentava no carrinho, era uma cadeira de rodas eletrônica que a gente adaptou. E ele dirigia o carro mentalmente. Ele passeava pela colônia ou por uma sala do laboratório. E a gente punha um macaco delta no baixo ranking, né, social, do outro lado da sala e via o que acontecia quando o alfa dirigia
para pegar uvas que estavam aqui nesse canto, mas ele primeiro ia em direção ao outro animal e depois ele olhava para nós. E o que a gente notou é que havia uma sincronia elétrica ocorrendo, assim, 70% da atividade elétrica dos dois cérebros estava sincronizada. E nós notamos que isso ocorria mais frequentemente, numa magnitude muito maior, quando era o macaco alfa dirigindo em direção ao macaco de baixo ranking versus o macaco de baixo ranking dirigindo em direção ao alfa. Ou seja, quando o alfa estava em direção ao macaco de baixo ranking, havia uma interação social importante. Aham. Né? O inverso não era tão relevante. O que nos permitiu mapear toda a hierarquia social da colônia.